Aos 3 anos de idade, ela foi atropelada por um caminhão, fez mais de 20 cirurgias e ficou com uma deficiência física. Anos mais tarde, o destino lhe pregou outra surpresa. Sua primeira filha nasceu com Rett, uma síndrome rara que acomete uma a cada 20 mil meninas. Diante de tantos desafios, tinha 2 caminhos a seguir: sentar e chorar ou ficar em pé e lutar. E nossa convidada segue lutando até hoje. Nessa jornada, venceu os prognósticos negativos para sua filha. Fica com a gente até o fim desse episódio. É uma história que vai impactar você. As minhas expectativas, né, a primeira filha tal, tinha ido por água abaixo, né, tantos planos. Aí eu falei assim, eu vou ligar o gás e vou, né, vou embora com ela. Assim, olha o que penso, mas ainda bem que eu não fiz isso. Mãe, em menos de um ano a sua filha vai parar de andar. Eu estou te dizendo isso e eu estou te afirmando isso. Eu falei, dentro de mim eu falei, não. Ela está com isso, se passaram 20 anos e ela está andando. Eu dei sinal para o ônibus, ele parou e eu pedi, né, para ele descer a plataforma e ele falou, eu não vou descer porque ela não é cadeirante. Eu falei, senhor, ela não sobe nem desce degraus, mas ela não é cadeirante e a plataforma só pode ser usada para cadeira de rodas. E ele simplesmente fechou a porta do ônibus e foi embora. Eu coloquei uma cadeira, aí o síndico, o zelador, chamou o síndico, falou que eu estava com uma cadeira lá, o síndico viu, ela estava sentada, hein? Assim, não pode colocar essa cadeira aqui. Eu falei, o senhor tem uma... E ele tem uma criança com deficiência. Eu falei, o senhor tem uma criança com deficiência, não tem? E ela precisa da cadeira. Ele disse, então você coloca ali fora. Eu falei, você coloca a sua filha lá fora. Porque a minha não vai ficar lá fora. Sabe, se estiver chovendo, ela fica lá fora. Ali fora você coloca a cadeira e coloca ela assim, ele falou para mim, assim, desse jeito. Oi, começa hoje mais um Papo On podcast, hoje com a Maria Aparecida Bacalhau, uma mulher muito especial, guerreira, que vai trazer a história da deficiência dela e também da sua filha, que tem síndrome de Rett. É um prazer te receber, Maria. Nossa, o prazer é meu e é uma honra, né, ter sido convidada para contar minha história, que é uma história longa. Tem bastante coisa aí, né? Tem várias coisas que eu gostaria de expor mesmo, no sentido de ajudar mesmo e conscientizar, né, outras mães, outras mulheres, enfim. Isso é bem importante. Obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui. Eu que agradeço demais. Conta pra gente como que aconteceu, né, a questão da sua lesão que ocasionou a sua deficiência física. Bom, eu tinha só 3 anos e eu já era muito danadinha, né? Eu fugi de casa para ir para brincar na rua de cima de casa. Tinha uma passagem, minha mãe nem sabia, mas eu estava sendo assim, vigiada, né, cuidada por um parente, mas eu tinha um carrinho e nessa idade, né, depois eu estudei na faculdade que a gente dá, se chama animismo, né, eu dei vida, né, a gente dava vida, né, para as coisas, para qualquer coisa. Eu tinha um carrinho e eu estava vindo um caminhão e eu corri para salvar, né, o meu carrinho. Eu entrei na frente do caminhão e ele freou com o meu pé embaixo. Aí, nessa história toda, foram 6 meses de Hospital das Clínicas, internada, mais de 30 cirurgias. Imagino que é um processo longo. Para uma criança nessa idade, né, o quanto deve ter sido difícil. Para mim foi muito difícil e assim, muito marcante, porque com 3 anos eu lembro várias cenas do acidente. E é impressionante. Eu lembro quando eu estava na ambulância, eu lembro de vários flashes da internação, de quando eu entrava em cirurgia, da promessa de uma enfermeira, enquanto ela estava tirando meu gesso, que ela ia me dar um monte de pulseira e ela não me deu. Olha só, não esqueceu. E lembro das cenas dos meus pais indo me visitar. É engraçado que eles deixavam, na época, uma criança de 3 anos
sozinha no quarto, não tinha acompanhante. Mas eu acho que isso era norma, né? Sim, eu Outro passei dia você por contou isso. isso também. Nossa. Que ficavam as crianças sozinhas. Eu também fiquei impressionada. Falei, gente, mas deixavam as crianças sozinhas? Dessa memória de que eu fiquei doente com 6 meses de idade, passei uma boa parte internado, mas eu tenho lembranças já quando eu fui fazer as minhas primeiras cirurgias com 7 para 8, 8 para 9 anos. E eu era pequeno e toda a parte de pediatria no Hospital na Costa, em Santos, ninguém ficava com acompanhante. Ninguém ficava com acompanhante. Todos nós ficávamos sozinhos, tinha um espaço para ver televisão, brincar e tal, e ficávamos lá e só ia no horário da visita. E aí era aquela choradeira na hora de ir embora. E você imagina que olha só, eu tenho essa consciência que eu era uma criança de 3 anos e eu via meus pais indo embora e eu ficava assim, pensando, coitadinhos, olha o que eu estou causando a eles. Isso está na minha memória, gente. Eu não sei, isso não é... Ficou na minha memória. Eu tinha pena dos meus pais, né, deles irem lá me visitar, ficarem tristes. E assim, eu ter causado isso, eu me sentia culpada. Até também porque não foi só nesse momento, né, Maria? Isso durou um tempo, não foi? Sim. Depois você teve uma questão de inflamação no osso também. Eu tive, sim, uma osteomielite, né, que se chama. E aí em decorrência do acidente? Em decorrência do acidente. Foi assim, não, foi um pisão eu tinha feito Depois disso, eu tinha já 12 anos. Né? Já era até maior. Então, até esses 12 anos, era assim, eram muitas... Depois de 6 meses de eu ficar internada, foram muitas cirurgias. Mas na época, era assim, você ia, fazia a cirurgia e já vinha embora. Eu, às vezes, voltava da anestesia no ônibus, no colo da minha mãe, vomitando. Gente, olha só. Era uma coisa, né? Deus inusitada, olhava. né? Deus olhava mesmo, porque era para ter sérias complicações, né? Sei lá, uma criança. E eu tenho essas lembranças. E depois, eu lembro até quando eu recebi alta, que eu cheguei na minha casa, me deu um medo, porque, assim, minhas irmãs, eu tinha 2 irmãs que eu já tinha na época, e elas olhavam para mim, eu até nem conhecia, porque eu não convivi com elas muito tempo, 6 meses longe, elas me olhavam e eu olhava para elas. E tinha um monte de santo e um monte de gente, né, para me receber. Foram imagens que ficaram guardadas na sua memória. Sim. E depois outra imagem, assim, outra cena assim que foi para minha memória, foi na época que eu tive aí tinha minha irmã que já faleceu, a Giane, ela tinha 3 anos também, olha só, ela com 3 anos e eu com 12 anos. Eu estava deitada no chão, ela pegou e pisou no meu pé. Né? Eu tinha feito uma cirurgia recentemente e esse pisão ocasionou essa doença. E aí eu fiquei muito mal, muita febre, doía muito. E eu cheguei no médico e eu ouvi dele, né, falando para minha mãe, olha, se dentro de uma semana não der resultado, né, no efeito esse antibiótico, a gente vai ter que amputar o pé dela. Então foi uma coisa que ficou na minha memória, assim, me deixou muito mal durante anos. Imagina, uma criança ouvir isso, Como né? que foi lidar com a sequela, né, do acidente, que acabou causando uma limitação física, né, ainda engraçado pequena. Que como é que foi para você, uma criança, depois uma adolescente? Teve uma sequela muito assim, porque assim, quando eu era criança, eu adorava mostrar meu pé, porque eu adorava que tinham pena de mim, né? Adorava ser chamada de coitadinha. Então, eu tinha uma vida normal, sabe? Quando criança, talvez você não tinha esse entendimento do que não era. Tinha. Era, eu estou mostrando, alguém vai me acolher, alguém vai me agradar, acolher, exatamente. Era quase que um troféu. Um troféu, verdade. Aí eu fui crescendo, aí eu fui lidando na escola, eu lidei com várias... Eu gostava muito de dançar. Por isso que eu falei, eu quero voltar bailarina na outra vida, usando um salto 15. Eu quero voltar Cláudia Raia, sabe? Porque eu amo, assim, dançar. Eu, assim, sentir o pé no chão e eu não consigo. Eu não consigo nem... Assim, eu levanto, eu tenho que colocar um calçado porque eu não consigo andar descalça. No mar, eu tenho que entrar com uma Crocs. E eu também quero dar um recado para os inimigos de Crocs, porque a Crocs me salvou. E salva a Isadora também, porque a gente só consegue andar de Crocs. Então, eu lidei com isso.
quando eu estava na escola, eu gostava muito de dançar, muito, muito mesmo. Naquela época já tinha muitos desafios, Maria? Já tinha, porque... Questões de preconceito, você já sentia? Muito. Eu já sentia pelo meu sobrenome, né? Bacalhau. Ah! No primeiro dia O de aula. bullying já rolava, no primeiro já dia de aula, acontecia ali. eu ficava assim, quando a professora falava Maria Aparecida Bacalhau, eu Pronto. ouvia... Alguém já queria soltar Não, uma gracinha. todos riam. Oh, meu Deus. Todos riam. Então foi muito difícil eu lidar com isso também. E uma vez eu lembro que foi para minha memória também, uma situação de ia ter uma festa na escola, ia ter danças, e eu era a primeira a me propor a dançar, né? Eu era assim, muito Maria Aparecida. Eu sou Maria Aparecida porque eu sou muito Aparecida. Literalmente. Eu sou literalmente Aparecida em foto. Quando iam tirar foto, eu já ia na frente para tirar foto, eu adorava. Então, aí eu ouvi de uma professora, você, não, mas você não pode, porque você tem problema no pé. E eu falando, não, mas eu posso. E ela não me deixou dançar. E aquilo me deixou mal, né? Foi para minha memória aquilo lá também. Os momentos, né? Hoje a gente ainda vivencia isso, mas talvez nos dias de hoje, em tese, a professora iria ver uma forma de te incluir, Exatamente. mesmo que uma dança adaptada, de uma outra forma. Por isso que eu vejo vai ao encontro do que o Luciano colocou, né? Um entrevistado nosso recente, que ele é cadeirante, e ele tinha o sonho de fazer faculdade de educação física, que ele era inclusive atleta, para-atleta. E aí quando ele foi para fazer a inscrição, o professor falou assim, não, mas você não pode fazer educação física. Ele, por que não? Aí ele faz um polichinelo para mim. Nossa. E aí hoje ele dá palestras nas faculdades de educação física. Olha sobre só, esporte como adaptado. o mundo dá voltas, Deu né? voltas, né? Então é nessa linha, né? Exatamente, mas assim, eu sofri muito por causa disso, por causa das limitações que as pessoas impunham, né, para mim. Eu não achava que eu era incapaz, porque eu não tinha essa consciência ainda. A sua família, como processou isso, Maria? Seu pai, sua mãe, conseguiam te apoiar e dizer, olha, você pode realizar muitas coisas, ou eles tinham medo? Porque às vezes as famílias antes tinham muito medo, né? Eles não me protegiam disso, não. Eu não lembro de... Pelo contrário, Pelo te contrário. incentivava. Eu tinha uma vida normal, nunca me falaram nada. E só as pessoas de fora, né? Mas aí eu mesma, eu fui crescendo, aí vem aquela coisa da vaidade, né? De esconder. Menina, né? Aí foi a fase de eu esconder o pé. Nossa, gente, assim, eu fazia de tudo. Eu ia na praia, botava uma canga em cima do pé, sabe? E mexeu muito com a minha vaidade, isso. É porque é um processo difícil para você, até porque o mundo e a sociedade impõe Que você, né, tem que ser perfeitinha. E aí você acaba querendo entrar naquele nos padrões, perfil, nos padrões, né? Que na verdade não existem. Exatamente. E cada um é e vai ter as suas características, né? Exatamente. Mas eu fui assim, tive uma adolescência... Assim, eu brinquei muito na rua, aí foram tendo as limitações, porque, não sei, eu fui crescendo, aí foi doendo mais, hoje eu sinto muita dor, né? Não posso andar descalça, mas eu lembro que eu andava descalça. Eu andava até com a havaiana, assim, colocava de qualquer jeito, né? O pé ficou assim. Eu tinha um médico que era muito engraçado. Um ortopedista, que ele falava, quando eu chegava no consultório dele, ele falou assim, chegou a menina bonita do pé feio, né? Ele falava, ele brincava comigo. Então... Mas assim, eu queria... Teve uma época que eu queria amputar o pé. Porque eu achava assim horrível. Eu falei, doutor, eu prefiro amputar. Eu não quero ter esse pé, eu não quero ter esse pé. Olha que loucura, né? E depois meu Deus, ainda bem que... eu acho que talvez a idade, né? É uma coisa que influencia. Eu achava que se eu colocasse um pé mecânico ia ser melhor. Assim como outros padrões que a gente vê os jovens enfrentando hoje, como, eu tô muito gordo, eu tô muito magro, exatamente. Meu cabelo é isso, ou enrolado é porque é liso, ou é porque é alto, é porque é baixo, e assim vai, né? Exatamente. Mas assim, eu fui a mais namoradeira das minhas irmãs, eu consegui os caras mais bonitos, tive um marido muito lindo. Isso não te limitou? Não me limitou. E foi engraçado, né? Eu saía muito. Aproveitou a tua aproveitei juventude, muito. Antes da Isadora e depois também. Eu aproveitei muito mesmo. Então, Isso é importante. Hoje só o que me... Aí depois veio a Isadora, né?
Eu tive a Isadora com 31 anos. Ela é a sua mais velha? A Isadora é a primeira. E eu tinha, né, aquela expectativa, a primeira filha, né? E depois eu fui percebendo, né, que ela era diferente. Na gestação, Normal. tudo normal, não teve intercorrências? Não teve. No parto, depois foi para casa. Foi, ela não chorou para nascer, né? Ok. Depois o pediatra eu achava que ela estava assim, demorando muito para fazer as coisas. Mas até então no hospital ninguém percebeu nada, ninguém percebeu nada. Não, foi para casa. Foi para casa e eu percebi que ela demorou muito para fazer as coisas, o que uma criança faz normalmente. Sentar, engatinhar, ela engatinhou. E eu comentava com o pediatra e ele falava, não, ela é um bebê tranquilo, né? Então, ok. Porque aparentemente a síndrome de Rett, quando é no bebezinho, você não percebe. Não percebe, porque ele nasce aparentemente normal. Você não apresenta características físicas para você possam levar uma perceber ou identificação. direcionar. Não. E também ainda não apresenta muitos comportamentos que elas Exatamente. vão adquirindo depois, mas no início não. Não. É porque é uma mutação genética. Então, se ninguém entrar para essa área mais específica da genética, até você perceber que a criança está com um atraso, que está acontecendo alguma coisa ali diferente do desenvolvimento motor, ela vai passando despercebida. Não, porque ela comia. Eu percebi que ela nunca falou, mas ela comia sozinha, ela subia, descia escada, ela era até hiperativa, né? Eu até, quando eu levei ela no neurologista, que ela foi diagnosticada como autista, ela não parava, ela subia escada, descia escada. Então, e justamente a síndrome de Rett é as perdas, né, das habilidades adquiridas. Ela vai parando de fazer coisas que ela fazia, né? Como é uma síndrome rara, exatamente, até se identificar e chegar na... Nossa, eu passei por É o caso da Belle, né? Que é uma paciente aqui do CRPI, aluna do CRPI, que tem Rett e também foi um processo longo. Fizeram genoma para poder... Até porque a Isadora foi o 59º caso cadastrado em São Paulo, né? Olha só, né? E ela foi diagnosticada não por exame, a princípio. Ela foi diagnosticada pelo Dr. Salomão, mas pelas características, né, que ela tinha. Ele é um neurologista específico que fez muitos estudos, tanto com autismo quanto com a síndrome de Rett. Isso, ele é pesquisador, né? da síndrome Então, de Rett. ele acompanhou muitos casos em diferentes cidades, então ele ia para cidades para acompanhar, para fechar diagnósticos. Então, é muito bacana entender que, às vezes, o diagnóstico ele não vai chegar pelo exame primeiramente, né? Como foi exatamente. No caso da Isa. Ela já tinha um diagnóstico de autismo, mas aí foi percebendo que não era bem aquilo. E foi até isso que fez mudar também, e que tem sofrido várias transformações, o CID, né? Que é o que determina as doenças e a numeração, a classificação delas. Por isso que antigamente era tudo muito junto. O autismo era confundido com Rett, e deficiência intelectual, estava tudo numa coisa só. Tanto é... Desculpa, né? Então, quer dizer, é muito importante a gente entender que existem diferenças dentro dessas crianças que são autistas, Rett, deficiência intelectual, e que é o quadro clínico que às vezes vai direcionar mais, verdade, né? Além do exame. Tanto é que a Isadora ela foi parar sempre em escolas de autistas, porque era confundido com autismo, então ela frequentou uma escola para crianças autistas. E o processo, assim, no começo foi bem difícil, porque antes de eu chegar no Dr. Salomão, quando ele diagnosticou, assim, meu mundo caiu, né? Me sentia, assim, solitária, parecia assim, só eu tenho uma menina com síndrome de Rett. É engraçado que ela já tinha sido diagnosticada como autista e eu não me abalei. O autismo não... eu preferia, assim, porque, assim, eu achava a síndrome de Rett... o prognóstico era muito ruim. Ele é mais severo, né? Porque o Dr. Salomão, ele mudou o prognóstico. Em decorrência de coisas, assim, por exemplo, as terapeutas faziam coisas que foram mudando. Ele falou assim, eu mudei minha opinião por ver, né? O quanto pode se melhorar a qualidade de vida delas.
né? Sim. E a Isadora, eu acho que ela tem uma qualidade de vida excelente. Eu acho, para mim, ela é uma das melhores meninas com síndrome de Rett que eu conheço. Porque quando eu cheguei no consultório dele e ele diagnosticou... Eu tinha visto, aliás, antes de ir para o consultório dele, ela fazia uma terapia com uma profissional, que era alemã, e ela conhecia o Dr. Salomão. Eu levava ela 2 vezes por semana no Brooklyn, em São Paulo, para fazer essa terapia. Ela fazia terapia na terra, na água. E ela não achava que a Isadora tinha autismo. Aliás, ela achava que a Isadora não sei, ela não sabia o que a Isadora tinha. Então, ela falou assim, olha, passa com o Dr. Salomão, porque ele não vai falar com você como um médico, ele vai falar para você como um Deus. Porque ele vai te machucar, porque ele fala a verdade. E realmente... Mas ele direciona, né? Ele falou assim, a sua filha tem síndrome de Rett. Meu mundo assim caiu na hora, né? Comecei a chorar. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, ao invés de você ficar chorando, procura a Associação Brasileira de Síndrome de Rett, a ABRIT, né? Lá você vai encontrar mães que têm meninas com síndrome de Rett. Aí eu assim cheguei em casa com ela, mas foi muito difícil aquele dia. Foi o dia mais difícil da minha vida. Eu morava sozinha, eu e ela. Já não tinha o pai dela comigo. Você já não tinha um apoio não, já ali, não tinha né? apoio. Você tava sozinha. Então tava eu e ela ali. Eu falei, o que eu vou fazer? E ela tinha crises assim, eu ficava nervosa. Eu falei assim, nossa. Ainda sem saber o que fazer, sem saber. Como fazer, como lidar com isso. Eu não sabia, porque as minhas expectativas, né, a primeira filha tal, tinha ido por água abaixo, né? Tantos planos. Aí eu falei assim, eu vou ligar o gás e vou embora com ela, assim, olha o que mas ainda bem que eu não fiz isso. Porque mas depois... É o desespero, mas né? É desesperador. A gente não sabe o que fazer. É desesperador mesmo. Até esse momento passar e você repensar e falar, não, sim. Ok, eu não posso mudar isso, o que aí eu vou fazer eu agora? Falei, não, eu não posso ficar assim, né? Eu preciso tomar uma atitude que ajude a Isadora, porque ela não tem culpa, e a mim também, né? Uma solução, um caminho, eu preciso de um caminho. E aí o caminho foi procurar essas mães, né? E lá dentro eu encontrei um acolhimento muito grande, e assim, estavam em festa. Parecia que eu estava entrando numa festa. Todo mundo falando das filhas, todo mundo sabe? Feliz. Feliz, assim, falando, minha filha não fez cocô, sabe assim, faz uma semana, mas assim, de boa. Então, encarando as coisas de uma outra forma. Aí uma mãe falou para mim assim, olha, se você fizer tudo que você... ela falou antes, olha, nunca siga, assim, nunca acredite em tudo que o médico diz para você, né? Porque nem sempre ele é preciso, né? Nem sempre a ciência é precisa, né? Você vai surpreender, cada pessoa acredite, vai ter acredite na sua intuição e no seu coração. Se você estiver fazendo tudo pela sua filha, o que tiver dentro de você e que você sinta que você está fazendo direito, você vai deitar no seu travesseiro e vai dormir em paz. Então, aquilo lá para mim foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Eu cheguei em casa, o que eu fiz? Eu já procurei uma escola para ela. E encontrei profissionais maravilhosos na escola. Por indicação também do Dr. Salomão. Aí ela começou a frequentar uma escola. Aí eu comecei a trabalhar nessa escola, porque era uma associação que a gente pagava como? Com trabalho. Quem podia pagar, pagava. Ajudava de alguma forma. Agora, quem não podia, então eu fazia de tudo. A gente organizava bingo para arrecadar. Eu tive uma ajuda muito grande de minha irmã na época, a Giane. Ela trabalhava numa empresa onde ela conseguia muita ajuda com prendas para a gente fazer bingo. Então a gente participou de tanta coisa e eu vivi também, porque eu passei a cuidar de mim. Esses eventos me mantinham vivas também, sabe? Então me ajudou muito. Então e eu vi que a Isadora ela podia ter uma qualidade de vida melhor do que aquele. Então eu parei de ler aquele prognóstico. Eu falei, eu não vou ler eu não vou acreditar nesse prognóstico, né? Que ela vai viver só 30 anos, sabe? Que ela vai morrer logo, que ela vai parar de fazer tudo. Não, a Isadora, há 20 anos atrás, um fisioterapeuta em Santana de Parnaíba, antes de eu vir para cá, ele falou assim, mãe, em menos de um ano a sua filha vai parar de andar. Eu estou te dizendo isso e eu estou te afirmando isso. Eu falei, dentro de mim eu falei, não. Ela está com isso,
se passaram 20 anos e ela está andando. E ela anda. E ela anda. Aí eu comecei a frequentar congressos, né? Eu fui me aprofundando. E hoje eu dou aulas para quem quiser sobre síndrome de Rett, porque eu entendo tudo sobre síndrome de Rett com a experiência que eu tive com ela. Eu comecei... É importante isso, Maria, né? É importante para as famílias saberem que elas podem ser possuidoras de muito conhecimento sobre seus filhos. Exatamente. Não só de entender do que acontece ali dentro de casa, sabe? Mas também ter um entendimento do que acontece na patologia dela, como que acontece, e contar para outra família sobre as vivências, fazer trocas de experiências. Nossa, eu fiz você, hoje, tá aqui no Guarujá, você é procurada por outras famílias, assim, pelas redes sociais? Sim, eu já fui, eu me meto, né, também. Se não me procuram, eu vou lá, você aparece. Eu me coloco, eu já fiz, a Isadora, por exemplo, quando eu fazia fisioterapia na UNAERP, uma físio perguntou, ela não usa fralda? Eu falei assim, ela só usa para dormir. Assim, porque todas as crianças que usam fralda, porque eu fiz um treino de anos com ela para controle de esfíncter, e ela tem controle de esfíncter. Ela não faz xixi, assim, só se eu esquecer muito e ela não aguentar mais, óbvio que ela solta. Mas ela espera, eu coloco ela no banheiro para ela fazer. Então, ela só usa a fralda para dormir. Então, isso foi uma conquista enorme. Sim. Então, o que eu vejo assim nas pessoas de fora? Que eles acham que ela é uma coitadinha. Ela é doente. Ai, tem gente que já falou, nossa, aquela sua filha é doente. Eu falei assim, eu não tenho nenhuma filha doente. Ela é doente? Não, ela tá bem. Né? A menina tem mais saúde que eu, não pega nem gripe. Aí eu tenho que explicar, né? Então, as pessoas acham que, assim, uma coisinha que ela faça a mais, para mim é gigante. Para outras pessoas não ver a Isadora lá, quietinha, sabe, assim, tendo limitações para andar, pouca mobilidade, não fala, então fica com a mãozinha assim. Então eles acham que, coitadinha dela, né, não faz nada. Então, e tem uma outra questão que a Daita estava até colocando, por ela não verbalizar, mas vocês acabam desenvolvendo uma comunicação. Como é que é isso? No olhar, na percepção? É impressionante como, assim, eu nem sei explicar como isso aconteceu, mas eu conheço a minha filha, assim, eu sei tudo que ela quer. Se eu estou na mesa, assim, tomando café da manhã, porque às vezes eu falo, Isadora, eu vou tomar primeiro o café da manhã, você me desculpe, porque eu estou com fome, depois eu demoro 1 hora para dar café para ela. Ela fica no sofá e ela fica olhando na minha direção, como se fosse assim, eu quero comer também. Né? Que ela, se falar para ela que ela vai esperar, ela não quer esperar. Aí eu trago ela para a mesa, porque ela fica olhando sem parar. Ela tem um olhar assim, que eu falo que o olhar dela é atravessante de alma, é um olhar atravessante de alma, porque atravessa, né? Mas isso é uma forma também característica da síndrome das meninas, né? De olhar. Isso é muito vivo. De fixar o olhar. Elas expressam com o olhar. Isso. E olha mesmo, é um olhar assim, eu posso falar pra você. Olho no olho. E ela chega perto, ela olha que ela não tira, como diz, eu tô olhando pra você porque eu tô querendo te falar alguma coisa. Exatamente. É aquela percepção da Belle, né? Frequenta aqui o CRPI, quando tá junto, assim, ela transmite no olhar, bastante coisa mesmo. Inclusive, a Isadora participou de uma pesquisa com o Dr. Salomão mesmo. Ele foi dar uma palestra, ele participou de um congresso em Amsterdã. E a Isadora participou dessa pesquisa, porque a gente já sabia, né, já sabia que elas conversavam com o olhar. Então, eu fiz vários testes com ela, e quando eles foram fazer o teste no computador e tal, então, várias figuras, tinha várias, por exemplo, uma caneca, alguma coisa assim, e pessoas. Alguma coisinha e pessoas. Todos os pontos que ela fixava o olhar nas pessoas. No olhar das pessoas. Então, elas falam com o olhar. Tanto é que você fala assim, Isadora, as pessoas não esperam, porque elas têm um tempo delas. O tempo delas é muito mais longo. Porque a dificuldade, ela faz primeiro uma apneia, sabe, para depois... Então eu falo, Isadora, você vai olhar para mim, não vai? Então ela está lá, assim, olhando. Isadora, olha para a mamãe. Olha para a mamãe. Então eu fico esperando. E uma hora ela vai e olha. Então eu fui no congresso que me deram esse exemplo, que uma terapeuta, alguém, estava pedindo para ela fazer alguma coisa para ela olhar, e ela não olhava.
quando ela terapeuta, assim, não tinha desistido já, ela olhou, entendeu? No tempo dela. Então eu sei, porque às vezes eu tenho o leite e tenho o pão. Então eu vou dar o pão, ela faz assim. Vou dar o pão, ela faz assim. Aí eu pego e dou o leite, ela aceita. Depois que ela toma o leite, ela come o pão. Ela aceita. Então ela sabe. E às vezes também ela vai andando até eu tenho uma bancada, e às vezes eu deixo o copo dela lá, que é um copo adaptado e tal. E eu já vi ela várias vezes com a boca naquele copo, entendeu? Ela vai e põe a boca tentando tomar. Então, eu acredito que ela não, ela entende. Ela só não consegue verbalizar, expressar de uma forma mais intensa, né? Exatamente, e às da vezes forma que as pessoas esperam. Às né? vezes ela tem vontade de executar alguma coisa isso, a vontade existe. Não consegue fazer o planejamento e execução daquela tarefa que ela quer pegar, movimento. Ela quer pegar essa caneca, mas ela está assim, ó, mas esse movimento involuntário não deixa ela pegar essa caneca, entendeu? Então é assim. As meninas de funciona. hatch, elas têm um movimento repetitivo. Estereotipado, né? Estereotipado, que a gente fala que de é de mãos. lavar a mão. Lavar as mãos. Que elas fazem isso aqui. Tem assim vários movimentos. Eu sou tão. Chegam a ser um bater de palmas, né? Mas um lavar. O da Isadora tem umas que ficam assim. A Isadora, assim, eu assim, agradeço tanto todos os dias, sou tão agraciada, porque a Isadora, o movimento que ela faz não fere as mãos dela. E tem umas que tem que colocar tala, porque chega... Intenso de machucar. Né? Que ficam com a mão na boca também, e saliva. Então, a Isadora, eu considero ela o caso dela, o estágio dela, né? O caso dela, eu encaixo o Dr. Salomão também no caso atípico. Porque ela tem a marcha, ela não tem aquele negócio de ranger os dentes, é bruxismo. A coluna dela, como que chama? Escoliose, né? Que teria para ser dos 7 aos 8, mais ou menos. Não sei, a época que cresce mais. A faixa etária que desenvolve. Ela estacionou lá e não ficou pior. Ela teve convulsão durante só um ano. E a mãe, né, com aquela intuição toda, o Dr. Salomão falou, doutor Salomão, ela não está tendo convulsão. Eu disse, então tá, mas continua com os remédios, porque em time que está ganhando a gente não mexe. Falei, tá bom. Aí o que eu fiz? Tirei o remédio. Tirei assim, aí ele passou um tempo, ele pediu exames de eletro, para ver se ela não estava tendo convulsão por causa dos remédios ou porque não tinha mais mesmo. Aí ele falou para mim, olha, ela não está tendo mesmo convulsão, não é porque ela toma remédio, é porque ela não está tendo mais mesmo. Então você pode tirar os remédios. Eu falei, doutor, eu já tirei há tanto tempo. Ele falou, mas você é ousada. Eu falei, doutor, foi a minha intuição, né, que me levou a isso. Então, e hoje, assim, eu vejo a Isadora assim, como uma criança assim, que assim, ela não dá trabalho. Eu assim, agradeço, né? Eu consigo cuidar dela. Mesmo com a minha deficiência, né? Eu só peço, às vezes eu fico meio brava quando está doendo muito o meu pé. Dentro de casa, Maria, você teve que fazer algumas adaptações, assim, pensando em você e pensando nela, na rotina de vocês? Você teve que ter esse olhar? Precisou isso? Nada. Não mudei nada dentro de... Não, só tapete, né? Que eu adoro tapete, eu amo tapete. E a Isadora não gosta de tapete porque ela vê assim, se ela está aqui e tem alguma coisa diferente... Ela não atravessa, porque para ela é como se fosse um abismo, né? Então, infelizmente, eu tive que tirar os tapetes só de casa. Então, mas assim, ela tem muito cuidado para andar e assim, eu não tive que fazer adaptações nenhuma. Ela, tudo normal. Então, ela não tem, sabe, não tem que ter cadeira de rodas dentro de casa, não tem que ter cadeira de banho dentro de casa. Eu posso dar banho dela em pé, no boxe. Então, assim, eu acho que isso é uma grande coisa, porque meu vizinho tem um menino que ele tem paralisia cerebral. Ele já frequentou o CRPI, o João. Não sei se talvez você tenha até conhecido, ele tem 26 anos. Só que hoje o pai dele desistiu. Ele disse, não, faço tudo em casa, eu faço sozinho tudo. E a casa é toda adaptada para ele, né? O box que sai já do quarto dele, ele tem uma maca que ele deixa o menino em pé, né? Então, ele ainda olha para mim e fala, nossa, sua filha anda, né? Que bom. Eu falo, é ótimo. Então, a Isadora não toma remédio para... Só o Neosine agora é um remédio comportamental que ela começou a tomar há pouco tempo, né? Porque ela tinha muita apneia, assim, forte. É uma coisa também característica da síndrome, a apneia. Que é prender o ar.
Então as meninas prendem e algumas ficam roxas mesmo elas por ficam bastante cianóticas tempo. mesmo. Né? E, perde os sentidos. às vezes perde o sentido e não solta. Mas a Isadora não. A Isadora, a apneia dela não é curta, né? Assim, às vezes ela come com a apneia. E eu também fico com a apneia, porque eu fico, Isadora. Junto, né? Isso é uma coisa louca, gente. Ela tem a apneia, eu fico com a apneia também. Aí eu falo, Isadora, pelo amor de Deus, come, respira para comer. E ela mastiga com a apneia e tudo mesmo. E ela come, assim, gente, tem meninas que eu vejo, né? É gastro que se chama, né? Sim. Que a Isadora come até pedra, se der. Ela mastiga bem. Ela nunca se engasgou, nunca se engasgou. Mas tem coisas que ela demonstra que gosta mais, né, Maria? Ah, sim. Isso é verdade. Um McDonald's, uma Coca-Cola. Teve até um vídeo que eu fiz. Chocolate, né? Chocolate. Quando ela tá nervosa, eu falo, enfia o chocolate na boca dela e tá tudo bem. Porque ela é importante chocolatra. lembrar que essas meninas, né, embora a síndrome de Rett aconteça também em meninos, mas é uma proporção bem menor, a maioria são meninas, elas também têm questões hormonais, gente. Sim, que não pode tem. esquecer da mulher, Ela tem TPM. da TPM, Ela tem. e Como que foi às essa vezes ela transição, tá mais assim, né? agitada. Criança, ela é uma adulta. Sim. Como foi viver essas etapas, assim, das transformações? Eu senti pelo comportamento dela. Tanto é que agora eu passei ela numa ginecologista, ela está tomando um remédio para parar de menstruar, porque uns dizem, né? Há várias opiniões a respeito, várias condutas, né? Mas eu vou sempre por aquelas que vão de encontro ao que eu acho também. Eu acho que ela tem que parar de menstruar, porque ela tem muita... ela tem TPM, ela fica sofrido, irritada, né? eu acho que ela tem cólica. Então, eu acho que causa sofrimento nela. Então, a gente optou, mas foi assim, normal. Absorvente, como ela não é cadeirante, então sempre foi muito fácil para mim. Mais né? tranquilo de fazer os cuidados, né? Mais tranquilo. E teve coisas assim, exercícios que a Dayana, nossa, fez com ela, que deu super resultados. Eu falo que às vezes é amor e ódio ali. Ela gosta, mas eu acho que tem horas que ela quer me bater. Você sabe que ela é não verbal, mas teve uma vez que ela soltou um não. Não, eu vi esse vídeo esses dias. Por muita sorte a gente estava gravando e ela soltou um não no meio da terapia. Maria, ela vai falar... Todo mundo parou assim. Ela falou não. Falou ela falou não. Todo mundo ficou feliz que ela falou um não. A Daiane insistiu e ela soltou um não. Porque eu faço exercícios muito desafiadores para ela, para trazer, na verdade, vivências mesmo. É muito importante. Ali, o nosso intuito, com a idade que a Isa tá, e ela já chegou, já adulta, né, Maria, já adulta. pra mim, eu não tinha o objetivo de, inicialmente, de habilitar muitas coisas e movimentos. Eu queria trazer vivências para otimizar o que ela já tinha. Eu não queria que ela tivesse perdas tão rápidas. Mas é o que eu falo, às vezes o paciente te surpreende. O meu objetivo era uma manutenção, tentar dar mais qualidade de vida, né? Facilitar algumas coisas até para Maria ter o cuidado dela. E foi. E ela surpreendeu a gente. Ela teve evoluções, teve muitas evoluções. De expressar, como verbalizar numa terapia que pra muitos pode parecer nada, mas que pra gente foi... Mesmo que ela estivesse muito brava comigo ali, mas eu fiquei, assim, derretida, né? Quando eu vi que ela os resultados falou. Foram, assim, de sentar e levantar. De ela conseguir fazer trocas posturais com mais facilidade. Exatamente. Hoje ela segura, né, Maria? Ela me segura. Quando eu vou pôr a fralda, eu troco fralda. É uma coisa muito... Nossa, graças a Deus, eu troco fralda nela em pé. Né? Quando eu ponho a calcinha nela para trocar, e ela já vem e segura em mim. Porque a Dayana fez muito esse exercício de pegar e soltar ela para se defender com a mão, né? Ela pôr a mão. Pra ela aprender, porque às vezes acontecia quedas e ia sem proteção, não tinha reação de proteção. Porque ela não fazia isso. Agora, ela, quando eu tenho que trocar ela faz isso e se agarra em mim, forte. Aí eu olho assim para cima e falo, Isadora, pode me soltar, eu já troquei você. Sabe, ela olha para mim, então ela quer ter segurança. Sim, para poder mudar. Para poder voltar, né, a me soltar. E também no banho, às vezes eu dou banho nela sentadinha mesmo no vaso, quando eu já lavo, né, eu molho o banheiro, quando eu pego o rodo assim para puxar água, ela já levanta os 2 pezinhos. Então, gente, isso ela entende.
Entendeu? Então ela entende. Ela então, entende, até quando eu falo assim, vamos lá, agora a gente vai na bola. Aí às vezes ela não tá afim, aí ela olha pra mim, faz assim, dá uma franzida assim, tipo, caramba, e fala olha nos sério, seus você tem olhos, certeza né? que você quer? Ela olha no meu olho, assim, ela é praticamente fica- da minha altura, né? É. Ela olha mesmo, Aquela assim, encarada. tipo, tá Com a falando cara- sério, você vai me levar na bola, né? E com a cara feia. E aí, também, quando ela não quer, ela faz cara feia. E quando eu falo, agora acabou, vamos lá, Isa, aí ela sorri. Uhum. Então, É. às vezes eu falo, tô fazendo, ela não quer dobrar a perna, eu, Isa, dobra a perna, vamos lá. Aí eu vejo que a perna fica mais molinha. Então, algumas coisas a gente percebe uma compreensão. Como você falou, né? São questões que às vezes no dia a dia, para uma criança típica ou para um jovem típico, passa batido, né? Passa Mas são detalhes tão significativos que demonstram conquistas, avanços, né? Que ela tá interagindo, que ela tá, como você falou, tá tendo compreensão, tá se expressando. E aí o legal é que esse convívio vai fazendo com quem tá à volta também passe a perceber essas nuances, né? Essas mudanças. Que você também tem que estar sintonizado ali para começar a ter a percepção. Você tem que ter um outro olhar, um olhar mais delicado, assim, no sentido de, às vezes, uma piscada, uma expressão de rosto, um fechar de olho, isso tudo vai te falando. Você começa a associar, ela faz isso no momento que ela quer tal coisa, no momento que ela não está gostando. Você começa a interpretar aqueles gestos. Acho que isso é enriquecedor, né? E vai fazendo todo sentido na evolução desse processo todo, né? Exatamente. A Isadora tem essa coisa mesmo de... E a Isa tem outros irmãos, né, Maria? Tem mais Como foi irmãos. essa questão para os irmãos, né? Foi muito legal. De receber ela, entender. Ela é a mais velha. Então eles vieram depois. Isso. Tanto é que a minha segunda filha chama Vitória, porque eu coloquei porque foi uma Vitória. Quando eu fiquei grávida, eu soube que era uma menina, eu corri no Dr. Salomão. Eu passei em consulta. Falei, vou ter outra menina, né, com síndrome de Rett, aquele medo, né, de tal. Aí ele falou que não e tal. E depois vieram mais 2, né, que não tinham nada e tal. E eles, assim, eles cresceram nesse meio. A Maria Vitória, ela ia muito comigo na escola da Isadora, na Adiante, né, que era uma escola, uma associação para crianças autistas, que ela frequentou muitos anos. E ela adorava ficar lá no meio dos autistas. Ela amava aquilo. Ela tinha escola, ela até chegou a falar, mãe, eu queria tanto ter probleminha que nem a Isadora para frequentar essa escola dela. Então, eles foram criados ali, no meio de crianças diferentes, né? E sempre me ajudaram. A Sofia desde pequena, a Sofia me surpreendia. Ela é a caçula, hoje ela tem 24 anos. E eu chegava, ela era pequenininha. Eu chegava, mãe, eu já dei leite para a Isadora. Ela tinha que, sei lá, 5, 6 anos, alguma coisa assim. Falei, filha, você deu leite para sua irmã? Dei, mãe. E eu sentei ela. Ela sentava a Isadora. Falei, meu Deus, que perigo dela deixar cair. Então, eu sempre eles tiveram sempre esse olhar, né? Para a irmã e para a Isadora, né? A Isadora sente, né? Sim, um afeto. E a Isadora gosta muito da figura masculina. Acho que ela vê como, né? Paterna mesmo. Então, ela... E tem um irmão, né? Tem um irmão, o Emanuel. O Emanuel também participou, né? Na Abreteria também, quando tinha alguma coisa, algum aniversário que eu fazia dela, eu levava eles. Eles sempre frequentaram os eventos, né? Então, sempre estiveram ali, né? Então, e a Isadora percebe as pessoas que chegam e passam por ela, que dão um beijo nela. Tem pessoas que, assim, olham para ela como se ela fosse uma árvore, né? Que ela não existisse, sabe? Você já passou algumas situações de, né, pessoas fazerem algum olhar, falarem alguma coisa? Sim, já. De um preconceito mesmo? Sim, de não chegar perto. O meu ex-marido próprio, ele tinha épocas assim que ela adorava ele, né? Porque ele, para ela, era aquela figura, né? O pai masculina, o pai. E um dia ele estava almoçando, ela chegou, olha que ela estava assim, não estava olhando para ninguém, mas quando ele chegou, ele nem percebeu, ela fez assim. E foi nas costas deles e bateu nas costas dele. Ele simplesmente levantou, tirou ela e levou ela e pôs em frente a um armário, sabe? Porque estava incomodando ele, que lá machucou, né? Muito.
Ele não entendeu que ali era a forma dela Da interagir, expressar um dela... carinho, um afeto. Exatamente, a forma dela de demonstrar. Uhum. E teve uma outra pessoa que recentemente, o Guilherme, que eu gosto muito, vou até citar o nome dele, porque ele é uma pessoa muito assim, especial para mim. Ele chega, e achei muito interessante, muitas pessoas, muitos amigos da Isadora, das minhas filhas, da Sofia, chegam em casa e cumprimentam todo mundo, né? E às vezes fala assim para a Isadora de longe, né? E ele não, ele faz questão de chegar, oi meu amor, ele fala, oi meu amor, né? E dá um beijo nela e ela olha assim para ele feliz, e ela acompanha, sabe? Então isso eu achei muito legal. E então é um entendimento que ela tem e um carinho que ela tem pela figura masculina, né? Paterna mesmo. Então assim, a Isadora entende tudo, ela entende o que é afeto, ela gosta de afeto, ela gosta de carinho, sabe? Ela sorri quando alguém faz um carinho nela, né? E é importante essa harmonia na casa, né? Quando os irmãos entendem a necessidade, de que talvez ela vai precisar um pouquinho mais de cuidados, né? Estabelecer uma relação sadia e harmoniosa entre os irmãos é muito importante isso, para não despertar um ciúmes. Exatamente. Né? Para que, quando chega um determinado momento, que talvez você não vai estar cuidando, se isso acontecer, você tem alguém de apoio e que vai dar continuidade àquilo que você semeou. Exatamente, é isso que eu mais penso. Então, é importante isso que você tocou. Coincidentemente, hoje, antes da gente vir para cá, a gente estava conversando com o pai de uma menina autista e ele colocando que o grande medo da vida dele é o momento que ele não estiver mais aqui. É o meu. Né? E aí ele falando disso, que no caso ele tem filhos de um outro relacionamento, mas que não tem convívio. E aí é a grande preocupação dele. Como é que você lida com isso? Sendo que você, no caso, tem outros filhos, mas que tem esse bom convívio, né? Mas como que é isso dentro de você, trabalhar essa perspectiva que é assim, real, que faz parte da nossa existência? Eu e minha mãe, a gente assim, a gente fala sempre, minha mãe, quando eu for embora, eu quero levar a Isadora comigo. E eu às vezes Quantos anos a sua mãe Minha mãe está? tem 87. 87. E minha mãe é muito apegada a Isadora. Sempre me ajudou. Agora ela não pode mais, porque ela está com insuficiência cardíaca, mas é aquela pessoa que sempre me ajudou com a Isadora. Então, ela sempre falou. Eu falei, mãe, não, ela vai comigo, né? Por que ela tem que ir com a senhora? Eu vou ficar sem ela? Eu prefiro que ela vá comigo. Eita. Aí eu falo para os meus filhos, às vezes. Aí a Isadora fala assim, eu não vou com ninguém. Aqui, cada um com o seu momento. Não vem não, que vocês estão querendo me levar. Me arrasta. Aí eu penso muito, muito. E eu penso nisso, falar, eu queria levar ela comigo. Porque, assim, o cuidado que eu tenho com ela, os irmãos, tem também. Mas, assim, eu penso neles, assim, na vida deles. Você entendeu? Porque eu abdiquei da minha. Né? Assim, eu vivo 24 horas para Isadora, né? Não tem como não. Claro que eu faço as minhas coisas às vezes, mas eu me dedico muito a ela. É um cuidado, embora ela não dê trabalho, é um trabalho. Claro. A minha missão com ela durante o dia só termina quando eu coloco ela na cama, cubro ela, dou boa noite e dou um beijo e apago a luz. Missão cumprida por hoje, né? Mas até então, é assim, é banheiro, pôr no banheiro, da água, da comida, da lanche da tarde, né? Então, eu penso muito nisso. Pô, meus filhos vão ter que... como é que eles vão ocupar esse meu lugar? Eles vão ter a vida deles. Assim, eu não quis me casar de novo, porque eu, assim, só de pensar que alguém vai falar para mim, e eu? Você só dá atenção para sua filha. Nossa, acho que eu mando para aquele lugar. E aí você já preferiu não? Eu prefiro não, sabe? Eu prefiro... Eu já tive... porque relacionamentos que vêm depois, quando você já tem o filho, é difícil. Né? E a Isa precisa de um pouco mais da sua atenção. Um pouco mais. Até com o Alejandro, que é pai dos outros 3 filhos, foi bem difícil. Porque ele queria atenção. Ele queria e eu não podia dar toda a atenção que ele queria, porque eu tinha a Isadora, eu tinha que dar atenção para a Isadora. Então, ele queria que eu deixasse ela de lado e desse atenção só para ele, e não é assim. Então, hoje eu tenho essa consciência e convivo muito bem com a minha solitude, sabe? Então,
Às vezes eu saio, me divirto, mas é muito pouco. Mas também eu adoro meu canto, adoro, sabe, minha casa. Eu faço tudo lá, eu abro um vinho sozinha e tomo. Eu danço, eu canto, sabe? Brinco com a Isadora. Às vezes eu pego ela e começo a dançar, sabe? Sabe, a vida pode ser uma festa. Né? Independente das limitações, independente, né, de tudo. A vida pode ser uma festa, sim. Dependendo da forma que você encare, né, Daiana? A gente já falou isso em outros momentos aqui, né? Até outras mães falando, às vezes, ai, como você consegue ficar feliz? Ou, não precisa ser só um vale de lágrimas o tempo inteiro. Não precisa, Vamos gente. buscar Nem um outro pode caminho. ser, né? Não. Porque senão você também não suporta. Exatamente. E você precisa estar bem para cuidar dela. Exatamente, é isso. Você tem que se cuidar para ter força, né, na medida necessária para poder cuidar dela. Né? Uma senão coisa você sucumbe também. Uma coisa né? que eu faço por mim, eu faço musculação todos os dias, vou treinar, porque eu preciso ter força no braço. Cuidar de você também é importante. Né? Me sentir bem. E eu me cuido dentro do possível, né, do meu possível, e dentro do que eu acho que tá bom para mim, eu me cuido, né? Então, mas assim, essa questão de depois de ir embora, eu já falei para meus filhos, ou eu quero que coloque ela numa clínica, porque tem clínicas ótimas, que um dia eu fiquei brava, porque eu fui para a academia, falei para Sofia, dá leitinho para Isa enquanto a mamãe vai lá. Quando eu cheguei, a Isadora estava lá no mesmo lugar, eu falei, você deu leite para Isa? Puxa, mãe, esqueci. Isso é inaceitável você esquecer da sua irmã. Aí eu falei, eu quero que ela vá para uma clínica quando eu morrer, sabe assim? Então, é isso aí que eu penso. Mas talvez só de você ter dado um puxãozinho de orelha ali nela, ela já... Não, mas ela... E ela é atenta. Ela é atenta. Porque quando ela acompanha, eu vejo, às vezes o travesseirinho que saiu, Sofia, ela vai você lá é e atenta, assim. Sofia é atenta. É. Sofia, ela, de manhã, ela faz o leite, faz a crepioca dela. E faz tudo. Realmente ela me ajuda, assim. É que esse dia eu acho que eu surtei, porque mãe tem que surtar. Mas às vezes precisa, né? Serviu de alerta para que ela não repetisse aquilo. Mãe é dramática. Exato, vai né? ter Eu fiz o meu drama porque tem que cumprir meu papel. Sim, exatamente. Né? E tem que ser dramática. É isso aí. E assim a gente chega ao intervalo, né? Vamos para o intervalo ao fim desse primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta entrevistando a Maria Aparecida Bacalhau, mãe da Isa, com muitas histórias para contar sobre a questão da deficiência dela, a filha com síndrome de Rett, ainda tem muito mais por aí. Fica conosco e não perde, daqui a pouco a gente volta. Tá gostando? Então compartilha com alguém que também vai gostar. Espalhe essa ideia. Quanto mais gente, melhor. Vamos juntos fazer a diferença. Então estamos voltando, segundo bloco desse episódio do Papo On Podcast com a Maria Aparecida Bacalhau. E vamos para um episódio recente, né, da sua vida. Você acabou sofrendo uma fratura, né, na rodoviária aqui de Guarujá, num degrau. E acabou também vivenciando uma série de questões em função dessa fratura e que nos leva a uma reflexão sobre a questão da acessibilidade, sobre cuidado com calçada, sobre o alertas de desníveis, né, de degraus ou qualquer esse desnível no piso, porque as quedas podem trazer problemas graves como aconteceu com você, não é isso? Exatamente. Então, foi na rodoviária aqui do Guarujá e, assim, não tinha uma faixa, né, que sinalizasse que ali tinha um desnível. E eu fui como se tivesse plano. E eu sofri uma queda horrível, uma torção tão violenta no pé que eu já sofri um acidente que acabou quebrando a minha tíbia. Então, assim, e se tivesse uma faixa ali, com certeza eu ia visualizar e não ia cair. Se tivesse uma sinalização. Uma sinalização, ali, né? Sabe? E não tinha. E com isso, eu sofri 4 meses sem andar. A Isadora sofreu as consequências porque ela ficou sem fazer fisioterapia, ficou em São Paulo. Você teve que sair da sua casa. Tive que sair. Interferiu na sua rotina, na rotina dela, né? Muito, interferiu em tudo. Então foi um episódio assim muito triste, lamentável. E agora, assim, depois na minha reabilitação, eu ainda me considero em reabilitação. Eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais andei da mesma forma nas ruas, porque eu ando olhando para o chão, atenta, porque
assim, eu vejo o desnível, os buracos que tem nas calçadas mesmo. Então, eu ando com apoio. O meu ortopedista falou, anda com apoio, porque, infelizmente, você não vai encontrar, né, sempre tudo niveladinho. Não vai estar nivelado porque está ruim o negócio. A gente pegando as estatísticas, né, no Brasil são quase 10 mil pessoas acima de 65 anos que morrem todos os anos por quedas da própria altura, que é o termo técnico, né, em calçadas, por conta de problemas de conservação. E aí é um limbo, né, uma guerra, porque em tese as calçadas são de responsabilidade, aquelas que são de propriedades privadas dos donos, e outra parte tem de responsabilidade do poder público, e ao mesmo tempo as calçadas são consideradas públicas. Então, em tese, todas as calçadas deveriam ser conservadas pelo próprio poder público. Sim. E a gente realmente tem problemas, eu vivencio isso também, né? E às vezes não precisa ser um grande degrau, às vezes uma ondulação na calçada, e já é o suficiente, porque você não percebe que tem um desnível e você vai dar o passo achando que o patamar tá igual e não tá. E aí você acaba realmente caindo, né? E pode ter sequelas graves, né? Então eu acho que é uma questão que nos leva ao despertar da importância da acessibilidade, do maior cuidado. Nossa, como falta acessibilidade. Inclusive com a própria Isadora, porque ela, embora ela não seja cadeirante, por eu ter essa pouca mobilidade também, essa dificuldade, se eu saio com ela andando, é chão para as duas, entendeu? Ela tem uma limitação, ela tem a marcha, mas ela tem um déficit de equilíbrio, de coordenação. Exatamente, e eu também sou desequilibrada. Não tanto mental, mas... Então, quando eu levo ela na praia, que eu gosto de levar ela para ver o pôr do sol, ela adora. Eu nunca vi uma pessoa ser tão fissurada em tardes como a Isadora. Desde pequena, ela olha para o céu, parece que ela está falando com os amiguinhos dela. No céu, ela tem amigos no céu, que ela fala, com certeza, fica porque ela olha feliz, muito, ela sorri. Olhar que ela gosta, né, do ambiente. Então, e eu tenho que ir onde que eu tenho que andar com a cadeira? No meio da rua. Eu vou entre os carros. Eu falei, Deus olha, porque na calçada, eu tentei pela calçada, não consegui. De tanto desnível que tem nas calçadas. Então isso é importante, né? É impossível andar nas calçadas com a cadeira. Então eu ando no asfalto, eu vou buscando assim lugares que eu vejo que dá para passar, porque senão, sabe, ela emperra ali quantas vezes. Que é muito comum, e não é vamos dizer, feliz ou infelizmente, não é um fenômeno só do Guarujá. Né? Se fosse, era pontual, resolveria ser na cidade. É uma questão nacional, abrangente, talvez até para outros países, né? Da preocupação cultural, né? Eu acho muito triste o tipo isso. de piso inadequado. Aqui tem-se uma paixão, porque ele arquitetonicamente, visualmente é bonito realmente o piso português, o mosaico português, mas do ponto de vista prático, para quem tem mobilidade reduzida, não é nada prático. Não é nada agradável para um cadeirante, né? A gente conversou com a Sol, que é uma mãe do Natan, e falando da dificuldade que é empurrar a cadeira de roda por causa da trepidação, ele tem espasmos e aquilo dispara os espasmos dele. Nossa, então é preciso ter um equilíbrio, né? E buscar algo que seja adequado, e a gente tem que ir evoluindo, né? Trazer para a nossa realidade a importância desse cuidado para que as pessoas possam circular com mais tranquilidade, com mais qualidade, sem medo de queda, né? Porque essas quedas, elas trazem realmente sequelas graves e podem levar a óbito, né? Porque se você tem uma fratura, dependendo, uma pessoa com mais idade tem uma fratura de fêmur, a chance de uma recuperação é mínima, e se ela tiver bater a cabeça, pode ter lesões neurológicas, né? Sim. Então é muito grave, e né? Não só a questão da idade, às vezes uma outra pessoa, né? Às vezes tropeçaram, uma coisa que parece ser boba pode trazer um prejuízo enorme, um traumatismo craniano, né? Isso vai deixar sequelas. Eu fico muito triste, porque não se pensa, né, nas pessoas que têm pouca mobilidade, que tenham mais idade, que tenham deficiência. Infelizmente, as pessoas pensam só nas pessoas, né, que não tem nada. Né? Parece que a gente não existe. Ainda temos um grau muito grande de invisibilidade. Né? Sou invisível, sabe? Então, eu acho que isso que a gente está trazendo aqui, que seja um despertar para quem tem que se atentar de cuidar da sua calçada.
E quem tem que também ficar de olho nisso e fiscalizar, né, se isso está acontecendo de uma forma adequada, seja numa casa ou num comércio, enfim, para que as pessoas possam acessar os locais que elas querem, sem ter que ficar exigindo uma coisa que já é de direito. Já é de direito. Na rua que eu morava, no Santa Rosa, teve uma família que fez uma reforma de uma calçada e ela colocou um piso vitrificado, liso. Já pensou? Aí as pessoas na chuva... Na chuva é só... É tombo certo, né? Então a pessoa... Aí não é nem uma questão de... Tão óbvia, né? Da reflexão de falar assim, meu... Porque ela mesma pode cair. Ela é um piso mesma, inadequado, ela fez uma né? coisa... Um Pra dentro do Exatamente. quintal já não seria o correto. Um piso totalmente liso. Exatamente. Imagina pra calçada. Que a pessoa nunca vai imaginar que é um piso cerâmico Exatamente. daquele jeito. E aqui perto do CRPI, tá tendo a reforma de uma calçada aqui na orla da praia, de uma propriedade particular, esteticamente, visualmente, tá ficando bonita. Que ela fez vários recortes no cimentado com grama entre as pedras, né? Só que do ponto de vista prático, é totalmente inadequado da acessibilidade, né? Pensar na Pessoa, funcionalidade daquilo ali, né? exatamente. Uma pessoa, um cadeirante, jamais vai poder andar naquela conseguir calçada passar, dela. né? Entendeu? Exatamente. Então, é bem complicado e a gente precisa bater nessa tecla para que as pessoas despertem. E o poder público passe a fiscalizar e orientar. Porque acho que também tem a questão da orientação. Muitos fazem pela ignorância do não saber, né? Eu não sei a regra, então eu faço aquilo que está na minha ideia. Acho bonito, não tenho noção daquela consequência e vou e faço. Então, caberia uma orientação do poder público para que as pessoas fizessem de forma adequada. Na mesma questão a gente está falando do comércio, né? Não há uma preocupação com a circulação dentro das lojas, né? Você estava falando da dificuldade quando você esteve usando cadeira de roda para ingressar. Nossa, foi assim um desastre. Como foi entrar no shopping, Maria? Foi um desastre, porque eu entrei na loja e tinha tanta arara no meio da loja, não tinha espaço para a cadeira que eu estava. Era uma cadeira motorizada. E eu tive que sair da cadeira, estacionar a cadeira na porta da loja para eu poder me movimentar por ali, porque não tinha. Onde eu ia, batia e caía tudo. Aquele ali, no seu momento, era uma coisa pontual de você estar fazendo uso da cadeira. E aí a gente pensa, como um cadeirante vai estacionar a sua cadeira... E levantar, né? Não vai. Eu pude fazer aquilo porque eu estava, né, eu tinha condição. Agora, se eu tivesse com a Isadora, por exemplo... A Isadora ia ficar estacionada na porta e eu ia ter que entrar, tadinha. Várias vezes aconteceu isso com ela. Eu falei, filha, você tem que ficar aqui. Estacionava ela, literalmente. Não tem jeito. Para entrar. E existe a necessidade, como por exemplo, você que já tem ela, uma menina, já está numa fase adulta. Se você precisa comprar uma roupa para ela e você tem que provar a roupa, como fazemos? Exatamente. Né? Você vai conseguir entrar? Se você não está conseguindo acessar o corredor da loja para poder olhar as opções dos produtos... Como você vai chegar no provador com uma cadeirante para provar uma roupa nela? Exatamente. Porque talvez você não consiga provar essa roupa com ela sentada. Então, que isso seja um despertar para quem está lidando com esse tipo de comércio, pensar que a pessoa que vai consumir o que você está oferecendo, o seu produto, ela pode ter alguma necessidade de ter mais espaço, para que tenha acessibilidade e pensem que isso é um direito. É claro que a gente está reforçando aqui e tudo mais, mas isso já está definido. Tem legislações, as pessoas precisam seguir as legislações, aí cabe aos órgãos de controle, fiscalização, ao conceder alvarás, ter esse olhar também, mas provavelmente as pessoas que vão fazer essa vistoria para a liberação também desconhecem, então não exigem. Há situações de estabelecimentos comerciais que fazem rampas, mas rampas inadequadas, com inclinações incorretas. E aí, para completar, colocam obstáculos no alto ou embaixo das rampas, então também no meu prédio, onde eu moro, tem a garagem que é ótima para... Mas, assim, é um shopping, embaixo é uma galeria. Se eu for lá com a Isadora de cadeira de rodas, eu não vou conseguir subir. Uma porque é muito, assim, estreita. E quando chega lá para ter acesso às lojas, tem um degrau. Aí eu tenho que levantar a cadeira para poder
acessar ao espaço. Então, né? quer dizer, o que eles acham acessível é inacessível. Né? Eu mesma, eu vou lá na lavanderia, que eu uso a lavanderia que tem lá, eu vou com um carrinho de compras, porque eu sempre levo várias peças, né, para lavar. Eu vou com um carrinho do meu prédio. Olha, para eu subir lá, é um sufoco. É um sofrimento, ainda tem que ir lá, sabe, levantar o carrinho, porque eu tô com medo do carrinho cair para poder entrar no shopping, lá na galeria. Vocês já passaram por muitas situações, assim, vamos usar o termo, não é nem constrangedoras, mas de constrangimento por conta de posturas inadequadas de pessoas, de preconceito? Muitas. Nossa, eu já, assim... Eu não fiz barraco, acho que eu fiz várias favelas. Porque, assim, eu construí várias favelas, porque foram muitos barracos que eu fiz na minha vida toda para conseguir, assim, coisas, né? Para conseguir mudar certos padrões das pessoas, né? Que nos trataram assim com discriminação. Teve vários pontos, eu tenho vários para citar. Teve logo que eu cheguei no Guarujá, eu tomava ônibus com a Isadora, ainda assim, porque foi assim uma coisa, a Isadora foi tendo cada vez menos mobilidade né? E eu idem, né? Eu também fui perdendo a mobilidade que eu tinha antes. E nessa época, nossa, eu andava com ela de ônibus. Eu ia na UNAERP, eu morava na praia de Pernambuco, ia para a UNAERP, pegava o ônibus na frente do meu condomínio, ia para a UNAERP fazer a fisioterapia. E todos os dias, ok, abriam pedia para baixar, né? Tinha motoristas que já desciam, já subiam, era muito legal. Aí teve um dia que eu dei sinal para o ônibus, ele parou e eu pedi, né, para ele descer a plataforma, e ele falou, eu não vou descer porque ela não é cadeirante. Eu falei, senhor, ela não sobe nem desce degraus, mas ela não é cadeirante e a plataforma só pode ser usada para cadeira de rodas. E ele simplesmente fechou a porta do ônibus e foi embora. Será que nesse momento ele não pensou, se ela não sobe degraus, e para subir no ônibus, ou você sobe pelos degraus, ou você sobe pelo elevador. Qual seria a outra possibilidade para ela poder acessar o ônibus? Ele não pensou nisso em nenhum momento? Certamente não, e aí é despreparo da pessoa. Exatamente, não é nem dele. A empresa não preparou aquela pessoa. Ou ele não assimilou adequadamente. Né? Eu já exatamente. vivenciei uma situação em vaga de estacionamento na rua, de que o agente da CT achava que eu não tinha que estacionar onde eu tinha que estacionar. E ele queria que eu tirasse o carro da vaga, que eu deveria estar parado, porque ele achava que eu podia parar era na vaga sinalizada para pessoa com deficiência, e ele achava que a credencial me dava direito a parar em todas as outras, exceto naquela. Mas como assim? Aí eu falava, é justamente o inverso. Então, aí era um equívoco de entendimento dele. Que loucura, né? E que foi uma briga. Até você fazer ele entender. Não, e não fiz, né? Teve que vir o responsável, que eu fiz ele chamar, porque ele queria que eu entrasse com um recurso. Eu falei, não vou entrar com um recurso. Você vai anular a multa. Agora, você vai cancelar o auto. Não posso. Falei, alguém pode. Chama seu supervisor. Enquanto não veio, nós não saímos. Nem ele ia embora, nem eu. Não, mas eu tenho que... Não, você vai esperar. E aí o cara chegou, quando eu contei a situação, o cara pediu desculpa, pegou o formulário da mão dele, rasgou, cancelou. Agora imagina com quantas pessoas ele fez isso até ele entender que não era aquilo. É a mesma situação do muito motorista, né? Triste. E assim, é um sentimento tão... É horrível o que você sente na hora. Porque estão, né, fazendo aquilo com a sua filha, né, uma falta assim, de humanidade, de sentimento, né, de empatia, Exato. Né? E no seu caso pior, porque ele partiu com o ônibus. Você não teve a oportunidade de... Não, depois eu pensei, eu podia, sei lá... É que na hora às vezes não tem reação, não tem né? Você nem imagina que a pessoa vai fazer de uma É uma forma. coisa Exatamente. tão absurda, você fala, nunca você imaginou que não é possível que está acontecendo isso comigo. Está acontecendo mesmo, né? Então, eu coloquei, né? Tudo eu coloco coloquei nas redes sociais, aí eu fui até a empresa... A Rádio Guarujá tomou conhecimento, entraram em contato comigo. Eu tenho vários comentários, sei lá quantos comentários teve, né? Na época foi do Facebook. As pessoas se foram muito Nossa, isso, né? Aí, no dia seguinte, como repercutiu muito a Brink, né?
na época também foi envolvida, mandei um e-mail para a Brinq contando o que passou, porque a Brinq tinha diplomado essa empresa como sendo a empresa amiga da criança. Eu falei, nossa... Como assim? Como assim, amiga da criança? Se a minha criança passou por isso, né? Aí eles queriam saber o que aconteceu, nós chamaram eles. Aí eles foram na minha casa, foi assistente social, foi psicólogo, foi não sei quem mais, me oferecendo tudo. Eu falei, agora que vocês vão me oferecer? Eu falei, vocês deveriam treinar as pessoas. Você só queria pegar o ônibus. E naquela época não eram todos os ônibus que tinha plataforma. Exato. Então você ainda ficava Demorava. um tempão esperando. Gente, eu fiquei mais de 1 hora com a Isadora no ponto de ônibus, esperando um outro ônibus, né, que desceu a plataforma. Foi horrível, foi assim um dia muito triste para mim. Eu já tive que mudar de prédio também, o prédio que eu morava. Também, eles, não sei por que eles resolveram me perseguir. O síndico era porque eu não quis vender meu apartamento para ele começou a me perseguir. Então, eles não... Eles colocaram... Eu fazia eu queria só que... Para ir para o elevador, tinha um degrau desse tamanho. A Isadora tinha que dar um passão para ir. E às vezes ela tinha uma cadeira de rodas lá no estacionamento. Na época eu não tinha carro, eles queriam me multar porque a minha cadeira de rodas ficava numa vaga. Porque eu ocupava uma vaga Com a cadeira de rodas. com a cadeira de rodas, a vaga era minha. Como assim? Como assim, aí eu pedi gente? para fazer uma rampinha para eu poder ir para o elevador com ela. O elevador já era minúsculo, também o elevador não era acessível para uma cadeira de rodas. Nossa, assim, tinha que fazer malabarismo para entrar com aquela cadeira no elevador. E nunca fizeram. Eu tenho as fotos até hoje, eu tenho os e-mails que nunca foram respondidos. Eu acho que isso é uma coisa pra gente frisar, né? Que a gente pensa, às vezes, muito na acessibilidade na rua, nos locais que você vai acessar, no comércio, mas isso vai começar dentro da sua casa. Quando você mora numa casa, é uma outra sistemática, né? Porque você pode fazer as rampas, eu fiz uma rampa na minha coisas. casa, assim, desde dentro do meu quintal até a rua eu fiz uma rampa. Quer dizer, eu fui inadequada, porque quem não via aquela... Era um buracão, assim, né? Vinha na calçada. Você tentou fazer uma coisa que... Mas eu fiz pro bem da Isadora. E aí, Fora quando isso, a gente está num prédio, quem pensa nisso? Aí né? eu mudei Será para um outro... que todo mundo vai ter esse olhar de acessibilidade, de qual é a necessidade que essa pessoa pode ter, até às vezes, como você mesma colocou, uma necessidade que às vezes não está dentro de uma lei. Exatamente. Né? Como você citou a questão que ela precisava, às vezes, sentar um pouquinho. Né? E aí o síndico se recusava a colocar uma cadeira... Foi um outro prédio também que eu penei ali. Eu não sei porquê, não sei se a minha família é muito bonita, eu não sei porquê. O que acontece? O que acontece, mas assim, perseguição. E eu juro que eu sou boazinha, eu juro que eu sou legal. Mas a pessoa, eu sou legal até a página 2, porque depois eu viro uma barraqueira. Porque, assim, mexeu com os meus filhos é assim, uma coisa louca, eu sou uma leoa mesmo. E eu cheguei de viagem, vim de van, era umas 11 horas da noite. Aí eu entrei com a Isadora e ela, assim, muito tempo viajando, né? A perninha, a Dayana sabe, ela demora para andar. Então, eu entrei com mala com ela e não tinha nada ali, não tinha cadeira nem nada. Eu já tinha solicitado, não pode, e sentei ela na escada, aí eu estressei. Não, porque antes tinha acontecido antes disso, por isso que eu estressei aquele dia. Antes disso, um dia eu falei, não, eu vou colocar uma cadeira aqui para Isadora, porque sempre a gente tinha que tomar um Uber, até o Uber chegar... Demora um tempo, ela tinha que ficar esperando. Tive que ficar em pé. Falei, vou sentar ela onde? Não tem nada para sentar, ela vai ficar em pé. Aí eu coloquei uma cadeira, aí o síndico, o zelador, chamou o síndico, falou que eu estava com uma cadeira lá, o síndico viu, ela estava sentada, hein? Assim, não pode colocar essa cadeira aqui. Eu falei, o senhor tem e ele tem uma criança com deficiência. Eu falei, o senhor tem uma criança com deficiência, não tem? E ela precisa da cadeira. Disse, então você coloca ali fora. Eu falei, você coloca a sua filha lá fora, porque a minha não vai ficar lá fora. Sabe, se estiver chovendo, ela fica lá fora. Ali fora você coloca a cadeira e coloca ela assim, ele falou para mim, assim, desse jeito. Uma pessoa que tem uma criança com deficiência também. E ele ainda falou para mim, eu vou passar com a minha filha daqui a pouco. E você tira aqui essa cadeira, porque eu vou precisar passar com a minha filha.
Isso é... Aí foi um bate-boca, eu deixei passar assim, e depois, aí eu falei assim, o cachorrinho que fez, que levou um chute, sabe? Fez, calma, vai chegar a minha vez. Aí foi o dia dessa viagem que eu voltei e que eu fiz um vídeo, inclusive, tive que sentar lá na escada. Eu achei humilhante ter que sentar minha filha na escada. Num lugar que podia ter uma cadeira, tinha um vaso enorme, um vaso que ocupava o lugar de uma cadeira, né? Assim, era só ele ter, assim, olhado com empatia, né? Eu falei, não, ela precisa realmente... Desde que eu me mudei para lá, eles já sabiam dessa minha dificuldade com ela, mas eles nunca olharam para mim nem para ela, sabe? Aí foi quando eu falei, eu vou me vingar desse síndico. Aí eu coloquei na internet e deu uma repercussão enorme, muitos comentários. E ele ficou morrendo de medo, ele ficou com medo de ser linchado na rua. Mas né? eu acho, Maria, você nem devia enxergar isso como uma vingança. Mas como você está educando eles, está ensinando. Infelizmente, você teve que fazer dessa forma. Isso é verdade. Mas, né, é uma forma de educar. Mas, a gente estava falando disso e aí lembrei de uma situação, de uma reportagem de um condomínio, acho que no Rio de Janeiro, que a pessoa era deficiente visual, ela tinha um cão guia e o síndico do prédio não queria que ela passasse com o cão guia na recepção do prédio. Queria que ele passasse com o cachorro no colo. Imagina um Golden. Como que a pessoa que é deficiente visual vai carregar um Golden no colo? Né? O rapaz, na época, isso faz anos essa reportagem, ele só conseguiu o direito porque teve que entrar com uma liminar na justiça. Porque os caras conseguiram, né? Veja ao grau que chega a insanidade, vamos colocar esse termo. Chegaram a aprovar no regimento interno a proibição da circulação do animal. Pelo amor de Deus. E como o regimento interno não pode contrariar a legislação vigente no país. E não tem mais poder do que uma lei. E a lei faculta, dá o direito do cão guia acompanhar, do cão de cuidado. Exatamente. Então aí o rapaz conseguiu ganhar o direito que já era direito, mas que ele teve que procurar a justiça. Mas é muito triste isso, e aí né? a gente reflete uma outra coisa, né? Quantos casos tão banais que você movimenta o poder judiciário que poderia estar focado em coisas Exatamente. que realmente eram necessárias a intervenção, né? Aí você perde tempo de uma máquina inteira para processar algo que é óbvio. Que é óbvio, né? Que é óbvio, né? Então você vê que são vários relatos, né? São nichos de poder, né? Que as pessoas se agarram, né? E acham que são os mini imperadores, né? Também não são todos, é óbvio, mas tem aqueles que aflora, né? A questão da eu posso, eu vou mandar, eu vou fazer. É lamentável isso, né? E também teve episódios de Ubers também, que ela também tem que ir no banco da frente pela falta de mobilidade, porque já tem aquele espaço embaixo, né? Assim, que facilita para eu colocar a perninha dela, porque a perna dela é dura. E teve um episódio até que, quando eu saí do seu consultório, Dayana, eu peguei um Uber, eu falei, ela vai ela vai na frente, tá, moço? Ele falou assim, não, ela tem que ir atrás e você cuidando dela. Eu falei, mas ela não consigo colocar ela atrás, é difícil. E eu falei, aí eu fiquei brava, eu falei, ela vai na frente, eu coloquei ela na frente, daqui um pouco ele parou o carro, ele queria que eu descesse. Ele disse, a senhora vai descer com ela. Eu falei, não vou descer. Aí a gente continuou, aí teve um certo momento que a gente parou a discussão, a gente foi brigando, e ele parou a discussão, ele foi quietinho, eu até pedi para ele me deixar na praia, que eu ia, tava um pôr do sol bonito, eu falei, eu vou ficar com ela na praia. Aí ele foi quietinho, e a Isadora quietinha lá, assim, sabe, olhando só para fora. Aí quando chegou no ponto, né, eu falei, quanto é? Ele falou assim, não é nada, eu queria que a senhora me perdoasse. Me perdoe, por favor. Eu falei assim, então, quando tiver um caso assim, que a mãe falar assim, ela tem que ir na porta, o senhor, por favor, acredite. O que aconteceu com ele? Ele achou que ele ia ser atacado pela minha filha. Ou que ela ia fazer alguma coisa, que ela era agressiva, entendeu? Ele ficou com medo. Eu falei, você tá vendo como ela é quietinha? É mais fácil ela sofrer, ela tá passiva, né, passiva assim, de uma agressão, porque ela não sabe se defender. Porque ela não reage. Ela não reage, né? E o senhor ficou com medo dela. E ele não cobrou a corrida. Mas assim, podia ter sido diferente, ele né? Teve o tempo ali
De ele reconhecer o erro. processar o que estava acontecendo. Exatamente. E aí é fruto daquilo. Às vezes é um gesto fruto da ignorância, do desconhecimento, do não saber, né? Aí assim, eu fiquei assim, não até fruto de aliviada, uma maldade mesmo. Porque ele pediu desculpa, agora teve uma outra pessoa, que a Isadora estava no pronto-socorro, ela tinha levado pontos na cabeça de um tombo, na volta. Imagina a dor que ela estava sentindo. Eu chamei a Uber e ela não deixou a Isadora ir na frente. E falou que não, que não, que não. Eu falei, tá bom, então eu vou tentar colocar ela atrás. Eu abri a porta do carro, ela saiu do carro, ela bateu assim, falou assim, aqui você não vai entrar, eu não vou levar vocês. E foi embora. Né? Meu Deus. Então, você assim, saindo de um hospital, numa condição, né, dessa pessoa ainda ter uma atitude assim. Mas é preciso investir muito também na qualificação desses profissionais, porque as pessoas acham que é simplesmente ligar a chave do carro e andar, né? Exatamente. Isso vale para os Mas, motoristas assim, de aplicativo, de táxi, Sim, porque quando é uma corrida que foge ao padrão, os caras já meio que não querem realmente assumir, né? Então aí dá esses conflitos. Há uma orientação que, em regra, os passageiros, principalmente pós-pandemia, realmente vão no banco de trás, mas é possível abrir exceções. Exatamente, é isso, né? Toda regra, né? Tem que ter, tudo é questão do é o bom senso, o bom senso, é a de empatia, avaliar o momento, né? Trabalhar com a empatia. E infelizmente tem pessoas que não têm empatia e não têm é o não menor pelo peso, não, né? É o não pelo né? não. E segue, e vida que segue para eles, né? E você fica com aquela angústia, você fica com aquele sofrimento porque, né, tá mexendo em algo sagrado, né? Sim. E tem numa das conversas que a gente teve aqui com a Sol, ela fez até uma postagem, né, que várias mães levantavam cartazes com frases, expressões muito duras, né, pesadas, ruins, de coisas que já tinham ouvido por conta da situação de deficiência dos seus filhos. Você já vivenciou alguma situação assim? De ouvir coisas de pessoas acerca da sua filha, da deficiência dela, com expressões negativas que te machucaram? Olhares, né? Olhares assim de passar por ela e fingir que ela não existia, né? E, assim, pessoas que não... olhar com certo nojo, inclusive, né? E... assim, acho que o olhar, né, diz tudo, né, pra gente. E, assim, só das pessoas chegarem para Isadora e não cumprimentá-la como se ela não existisse, para mim já é muito triste, sabe? É muito triste mesmo. Eu acho que um olhar pode revelar muita coisa, né? E aconteceu um episódio, assim, triste, infelizmente, dentro da minha casa, sabe? Com meu ex-marido, meus filhos que me perdoem, tá falando do pai deles. Mas é real. A Isadora tinha verdadeira adoração por ele. E ele chegou um dia e ela estava assim, ela não estava nem aí para ninguém, olhando para o nada. Quando ele entrou, ela fez assim, só eu observei, né? Ela fez assim, acompanhando ele com o olhar. E ele sentou-se assim à mesa para comer. E ela foi, você viu? Ela parou com a estereotipia, que ela não para, e fez assim nas costas dele, tipo assim, oi, né, tô aqui. Aquele para ela foi um abraço. Você chegou, né? Você chegou, que felicidade. Ele simplesmente levantou da mesa, pegou ela assim com uma violência tremenda. E eu tinha um armário assim, ele colocou ela em frente ao armário. Ela ficou lá assim, olhando para o armário, sabe? E aquilo lá me machucou a beça. E também, às vezes, eu levava ela para fisioterapia na UNAERP e ele colocava ela no carro, assim, sabe, com a cabeça dela, assim, com violência no banco da frente. Aí, até uma mãe uma vez me falou, ele é pai dela? Né? Eu falei, não. Eu falei, eu percebi, pelo jeito que ele colocou ela no carro, sabe? Então, muito triste. E também ele teve essa atitude com uma outra criança uma mãe com uma criança que, nossa, ela estava era assim, bem... Uma condição bem ruim, sabe, a criança. E eu falei para ela que eu ia dar uma carona, ele já ficou bravo, né? E ela morava assim no beco mesmo, tinha que entrar com o carro, ele ficou muito bravo depois comigo, como que, sabe, tinha que entrar naquele lugar, naquela favela, sabe? E então eu já me doía assim por aquela criança também. Então eu me dou assim, né, me dói
quando é com a minha filha, e eu também sinto a dor pelos outros, né, pelas outras crianças, porque é engraçado. O sentimento que eu tenho em relação à minha filha, da impressão, assim, eu tenho com os outros. Eu me sinto mãe de todos, sabe? Mãe de todas as crianças deficientes, eu me sinto um pouco mãe, porque só a gente sabe o que o outro sente, né? As condições, e aquela mãe sozinha também, com aquela criança no colo, sabe? Com todas as dificuldades, Com dificuldades, e talvez vulnerabilidades que ela deveria ter, exatamente, né? Sociais, enfim. E como é que ela ia embora? Eu falei, não custa nada eu dar uma carona para ela, sabe? Então, mas depois que eu me livrei, assim, que eu me separei, não posso falar me livrei, depois que eu me separei dele, eu tive meu carro, nossa, que delícia, que liberdade que eu tive de poder prestar, né, assim, solidariedade a muita gente. Nem pediam, eu oferecia, sabe? Eu levo você até a sua casa. Eu via aquelas senhoras fazendo compra e depois ia não sei para onde, né? Eu falei assim, eu levo a senhora. Você vai me levar até lá onde eu moro? Eu falei, sim. Ah, mas eu moro num lugar ruim. Eu falei, não tem problema. Mas você qual sabe o que eu acho problema? que as pessoas ficam surpresas. Outro dia eu estava no mercado e deu uma chuva muito, mas muito forte. E tinha uma senhorinha saindo do mercado, assim, e ela acho que ela morava perto, e ela tava com... Ela colocou até uma galocha, assim. E aí eu entrei no carro, assim, no estacionamento, e eu vi ela saindo na calçada. E eu fiquei olhando, ela atravessou a rua e ela andando com dificuldade, sabe? Com várias sacolas. Aí naquela hora eu pensei, eu falei, para, não para, é cor. Aí eu falei, bom, eu vou parar. Aí parei o carro assim, eu falei, a senhora não quer uma carona? Pra onde a senhora tá indo? Aí ela assim, tentando segurar o guarda-chuva, as sacolas. Aí ela pensou, acho que ela falou, meu Deus, e agora? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que quer me eu sequestrar? Vou ou não vou? Que também tem esse lado, tem, né? ó, pior que tem isso também, E aí né? eu falei, olha, eu moro aqui perto, a senhora mora aqui perto, a senhora quer que eu leve? Tá chovendo muito, é perigoso a senhora cair, né? Aí ela, ai, minha filha, eu quero. Aí eu saí do carro, abri a porta, peguei as sacolas dela, coloquei a dificuldade dela de entrar no carro. Então imagina aquela senhora que ia andar 5 quadras ela ia andar. Exatamente, Chovendo, com Chovendo guarda-chuva, com sacola, muito. o risco de O se acidentar, risco. né? E eu que tava dentro do meu carro, que não tava nem me molhando. E com o carro não levei 5 minutos pra deixar ela na porta da casa dela. Exatamente. E aí quando parou, aí eu toquei. Ela assim, ai, minha filha tá aí. Eu toquei a campainha, a filha saiu. Eu falei, eu trouxe a sua mãe? Aí ela falou, quem é você? Eu falei, não, eu tava no supermercado, dei uma carona pra ela. Você pode ajudar aqui pra pegar as coisas no carro? Aí ela saiu toda desconfiada, assim. Porque eu acho que também as pessoas não oferecem. Quando ela chegou e na às vezes casa... a pessoa até se assusta porque pensa que pode ter acontecido alguma coisa com a mãe. Olha, o que aconteceu com a minha mãe que ela veio trazer? Aí eu falei, não, eu só dei uma carona. Essa senhora que eu ajudei também, quando ela chegou e o filho dela veio... Ela ficou toda contente. Olha, ela me ajudou, ela me trouxe até aqui, né, do supermercado. São questões... Então eu me senti tão bem, sabe, poder fazer aquilo. Que a gentileza... A gentileza gera gentileza. Isso, e só que é um gesto cada vez mais raro, né? Nossa, eu quero isso pra mim, eu quero para todos. A sociedade está muito árida, né? Está muito árida. Todo mundo meio que cada um se defendendo e se protegendo. Tudo, né? E essa questão de você perceber o outro e ser empático. Eu sou muito solícita. É. Até uma vez eu fui ajudar um senhor para passar as compras dele, ele ficou, eu não quero que você me ajude. Eu falei assim, mas eu vou ajudar. E comecei a colocar a compra dele, sabe? Ajudei, mesmo ele sem querer ajuda. Então eu acho isso legal, porque eu não preciso esperar que você me peça ajuda. Por que eu não posso oferecer antes de você pedir? Se eu estou vendo a sua condição, se eu estou vendo que você precisa de ajuda, entendeu? Então eu sou assim. Se a gente pode facilitar e mesmo que eu me com o outro, por que não, né? Por que não? Por que então, não, acho exatamente. Eu queria um mundo tão diferente, o mundo daquele do John Lennon, sabe, do Imagine, né? Imagine. Sim. Se não tivesse, o mundo não tivesse... Todas as diferenças. Né? As diferenças, se não tivesse países, se não teria guerra, né? Porque seria uma coisa só, né? Então, eu imagino... Eu fico assim imaginando se todo mundo fosse realmente irmãos, né? Por isso que eu admiro o meu neto Benjamin. Ele encontra as pessoas na rua e fala, oi, tudo bem? Sabe? E tinha que ser assim, né? Você encontrar uma pessoa na rua que você não conheça e cumprimentá-la, né? E ele cumprimenta.
Ele sabe, eu acho E é engraçado que isso... Às vezes eu tô chegando no trabalho e saindo do carro, assim, aí vem passando alguém, aí eu olho a pessoa meio que dá aquela olhada meio assim, né? Bom dia, aí bom dia. As pessoas se assustam, né? Porque como não faz parte do hábito, do padrão, as pessoas se assustam, né? E aí, às vezes é curioso, ao contrário também, eu tô saindo assim... Aí você já vê, principalmente mais idosos, assim, eles vêm te olhando já com um sorriso meio assim, eu vou dar bom dia pra ele também. Aí eles falam, oi, bom dia, bom dia. E assim vai indo, né? Mas é uma coisa que tão pequena, vamos dizer, mas que faz diferença. Porque também a gente não sabe a condição de vida daquela outra pessoa. Às vezes aquele bom dia talvez seja a única pessoa que vai falar com aquela outra. E às vezes uma coisa boa. Às vezes um bom dia... faz a diferença, muda tudo. Você sabe que eu tenho uma paciente que eu já atendo há muito tempo, que é a Annalise, e eu passava sempre em frente de uma banca. E às vezes você vai estacionar, você acaba estacionando quase nos mesmos lugares, né? Eu sempre passava por ali. E o rapaz que trabalha na banca, toda vez que eu passava, ele falava, oi, bom dia. Aí eu, bom dia. E passava. E 3 vezes na semana eu passo ali. E aí um dia ele tava com um pai, eu acho. Aí eu passei ele, oi, bom dia, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Aí, tudo bem. Aí, você conhece ela? Eu conheço de oi, ela passa aqui 3 vezes na semana. Ele não sabia meu nome, mas ele sabia que eu passava sempre ali. Então ele, tudo bem, como é que você tá? Eu tô bem, você? Tá, tudo bem. Não custa. É só isso. Não quer dizer que você tá entrando na vida da pessoa, que você tá invadindo o espaço do outro. Não, você só tá sendo cordial. Oi, tudo bem? Acho que a cordialidade é um gesto assim que pode mudar. Um texto, eu não sei se realmente ele é real ou uma ficção, mas tem essa conexão, né? Era um funcionário de um frigorífico que ele estava trabalhando e um dia ele entrou na câmara frigorífica para fazer alguma coisa e a câmara travou com ele dentro. E todo mundo já tinha ido embora. E ele ia morrer congelado. Meu Deus! E lá pelas tantas, alguém abriu a porta da câmara. E era o segurança da empresa, né? E aí o cara, mas como que você me descobriu aqui? Ele falou, porque você é a única pessoa que me dá boa noite. Olha só. E naquele dia, ninguém me deu boa noite. Então eu senti que alguém estava faltando. Tá, e eu saí atrás e vi que você estava preso aqui dentro. Você viu dentro. boa noite dele, como salvou a vida dele? Talvez, eu não sei se realmente é uma história real ou não, mas retrata a diferença. Né? Que aí você vê que para aquela pessoa, mais ninguém falava. Ele era um invisível, pela função, pelas coisas, e aí aquela pessoa que falava com ele despertou. Pô, aconteceu alguma coisa. Eu o vi entrando, não o vi saindo. Alguma coisa aconteceu. Aí foi atrás e percebeu que ele estava preso dentro da câmara frigorífica. E eu acho que é bem isso, a questão de a gente falar assim, será que as pessoas estão invisíveis? E às vezes a gente traz isso para a questão da deficiência, né? E aí infelizmente, a maioria são invisíveis aos olhos da maioria. Maria, na minha percepção, eu como físio e como pessoa, eu percebo assim que cada vez que as pessoas não estão enxergando alguém que antes a gente falava como especial, mas eu acho que não que deixou de ser especial, é especial porque tem uma coisa diferente às vezes, e eu falo por mim, que eu sinto, de uma pureza, de uma verdade, de uma... exatamente. Que eu recebo tão boa, tão especial pra mim, que eu falo, gente, cada pessoa que não tá enxergando esse serzinho aqui tá perdendo. Tá perdendo. Tá perdendo, porque como o pai... eles são tão ricos, exatamente. Uma criança pode ser tão rica, a outra pessoa pode te passar tanta coisa boa, que se você não tiver aberto, você vai perder isso. O pai da Isadora, dela mesmo, que morreu, se ele tivesse amado a Isadora, se ele tivesse dividido comigo, né, a Isadora mesmo, assim, de se dedicar a ela como eu me dedico até hoje, se ele não tivesse desistido dela, ele estaria vivo. Porque ao invés dele estar com a filha, eu insisti, e não foi por falta de insistir, eu oferecia a Isadora para ele, ele não queria. Ele bebia com os amigos, viajava, bebia, talvez, né? Morreu de cirrose. Se ele tivesse se dedicado à filha e não bebido, ele estaria vivo até hoje, sabe? Ele perguntava várias vezes para mim quanto tempo de vida a Isadora tinha, porque ele pagava uma pensão de 6 salários mínimos para ela, porque ele tinha essa possibilidade.
Aí, como ele viu que ela não ia morrer, né? Ele parou de pagar a pensão, fugiu, sabe? Fugiu e morreu, sabe? Morreu esse ano. A Isadora continua super viva, super bem de saúde, né? E eu não desisti Aí dela. Ultrapassou todos os prognósticos. Exatamente. Bem. Não pega nem o resfriado. Não pega resfriado aquela menina. Que fortaleza que ela é. Dificílimo ficar doente. Então, né, de que valeu tudo que ele fez? Levou ele pro buraco. Né? Ele perdeu. Ele só perdeu. Ele perdeu de ter sido uma pessoa melhor. Ele perdeu de ter sido, de ter melhorado como ser humano. Ele tinha uma coisa de não era acostumado com afeto. Porque, ó, pensa, quantas coisas hoje, se eu te perguntar, que você aprendeu com a Isa? Nossa, muitas coisas, gente. A gente aprende todos os dias, sabe, com ela. Todos os dias. A dar valor para as coisas que são mínimas. Exatamente. No nosso dia a dia. É. E acho que é importante a gente lembrar isso. E eu falo sempre isso pra Aninha, pra minha filha. Eu falo, filha, já pensou se você não pudesse coçar seu olho? O meu olho tá coçando e eu não posso fazer isso. Exatamente. Então a gente tem que valorizar tudo que a gente tem e ter empatia e muito amor com o outro. E as necessidades do outro, seja qual for a necessidade. Né? Exatamente. Que seja de, às vezes, afetiva, física, enfim, do que for. É engraçado porque assim, né, às vezes eu dou uma bronca em Deus, porque ele me fez com o pé ruim também. E é engraçado, o mesmo pé, no lado esquerdo, eu e a Isadora andando na rua, né? É uma piada. Eu e ela capengando as duas. Mas, ao mesmo tempo, que acontece? Me faz sentir que a mesma dor que eu possa estar sentindo, ela também pode estar sentindo. E eu cuido da dor dela. Entendeu? Então, eu falo, nossa, tadinho, o pé dela, porque o pé dela está com uma deformidade e tal, e está criando também uma calosidade que eu tenho. Então, eu cuido daquele pé dela. Eu tenho, a Dayana me ensinou umas coisinhas para eu fazer no pé dela, para dormir por uma almofada, quando pôr ela sentadinha, pôr o pezinho para cima. Então, aí eu falo, acho que nada é por acaso, né? Então, é isso, é uma troca. E quando eu consigo cuidar dela, como eu tenho que cuidar mesmo, porque tem dias que a gente relaxa um pouquinho e falha, porque eu sou humana. Mas quando eu consigo fazer tudo, dar o banho nela, escovar os dentes dela, pôr ela na cama, trocar a fralda, não deixar ela fazer xixi, né, na fralda, porque às vezes ela reage. Às vezes uma vez ela começou a gritar. Nervosa. Né? E eu percebi, sabe o que aconteceu depois? Ela fez xixi. Então ela estava me falando, eu quero fazer xixi, eu não ouvi, eu não consegui ler isso, né? E é isso, então quando eu consigo cumprir minha missão com ela o dia todo e consigo colocar ela na cama, então dá um certo, assim, uma sensação muito boa, né? De dever cumprido daquele dia e de amor mesmo, né? Sim, e hoje, Maria, você pensando já na Isa, uma adulta, o que você deixaria de mensagem para as outras famílias que estão se descobrindo nesse caminho, que não é fácil, de famílias atípicas, né, que a gente chama. Que mensagem você deixaria para essas famílias, para tudo que elas ainda vão, né, vivenciar, passar? Nossa, para não desistirem nunca dessas pessoas. E os desafios, assim, eles existem, mas a gente consegue. Porque eu sou a prova viva disso, que a gente consegue, sabe? A gente consegue, a gente tira duplamente, força, né, Maria? duplamente. Você duas vezes. Duplamente, realmente, a gente consegue. Então, é para não terem medo, sabe? De enfrentar e não reclamar porque foi comigo, porque só comigo, sabe? Porque você pode, sim, né? A gente ultrapassa os nossos limites. E busquem pessoas para agregar nisso. Exatamente. Para ajudar, né?
Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo para as A minhas união da famílias família é que muito importante. vão vir fases difíceis, mas o que até eu como terapeuta, como pessoa que eu puder agregar, então procurem pessoas também para levantar a gente quando a gente cai. Exatamente. Porque isso vai acontecer, um vínculo importante para a família, mas também é para terapeuta, porque eu falo que a maioria das vezes que eu caí foram as minhas famílias que me ajudaram a levantar também. Então isso é uma troca, porque a gente acaba tendo experiências de vida. E se sentirem dificuldades, procurem ajuda terapêutica profissional, porque é muito importante. Quando eu descobri que a Isadora ela foi diagnosticada como autista. Então eu passei por uma psicóloga e ela fez uma entrevista comigo, então eu falei assim, então a Isadora vai passar quantas vezes? Aqui assim, não, a Isadora não, é você. Então ela estava me preparando para aquilo que eu ia enfrentar. Exatamente. Né? E eu consegui, sem pai, ela não teve o pai presente, né? Tive uma relação abusiva durante 17 anos, mesmo assim, nunca abandonei, nunca desisti da Isadora. Eu passei por, assim, momentos absurdamente difíceis. Mas eu nunca desisti dela, nunca desisti. Então, isso é o mais importante. E ela está aí, sabe? Está aí bem, né? Isso aí. E até o Dr. Salomão me parabenizou um dia, nossa, recebeu um parabéns do Dr. Salomão. Salomão Schwarzman, que Schwarzman, nossa, uma que é referência. Uma referência, né? Ele veio ela na última última consulta que eu a levei, ele perguntou tudo que eu tinha, como ela estava, como ela não estava, não sei o que lá. E quando a gente foi, primeiro ele te ouve, depois ele vai consultar, ele vai checar se tudo que você falou realmente é. Ele falou, olha, eu vou te dar primeiramente os parabéns pela Isa, né, pelo que você está fazendo pela Isadora, e te dizer que ela está melhor que eu. Né? Então, que bom. Eu saí de lá radiante. É tão gostoso, né, você ouvir isso. Muito bem. Bom, a gente vai chegando mais ao fim e agora a gente quer saber, Maria, para quem você dá um like? Olha, eu dou um like para todas as pessoas. Olha, vou dar vários likes. Vou dar um like para a Isadora, porque ela merece, a Isadora ela é merecedora. Merece assim, um like gigante, porque ela é, pela resiliência dela, pelo sorriso que ela me dá todos os dias, e dar um like pelas pessoas que a olham que olham ela como ser humano, antes da deficiência, né? Que olham ela como uma pessoa, não como uma pessoa que tem deficiência, mas como uma pessoa. Eu dou um like gigante também, e dou um like para a Dayana, é ídola da Isadora também, um like porque eu levei a Isadora quase sem andar e ela teve muitas conquistas, né? E é isso, esses likes. Fico feliz, obrigada pelo meu like. Merecedor. Merecidíssimo. E para quem E ela não desistiu da gente também, a Dayana. Ela não desistiu. 8 anos. 8 anos já, né? Uhum. Essa sintonia, né, entre as pessoas Isso. E um agregando ao outro, dando confiança, dando força, porque nem todos os dias vão ser de vitórias, né? Vai ter aqueles momentos de que você vai ter e meus retrocessos. também, viu? Sim, muitas vezes a Maria me acolheu, muitas vezes, né? Verdade. Quando eu falo, muitas vezes me apoiou. Por isso que é importante essa integração, porque nem todo dia a gente vai estar bem, seja não quem é tá só cuidando, aquela relação levar lá. Isso. Por trás disso, nossa, existe uma pessoa. Exato. Também por trás da profissional, da fisioterapeuta, né? Existe uma pessoa que enfrenta também os seus desafios, né? Sim. Quantas vezes a gente compartilhou e eu chorei as pitangas pra ela, Maria, aconteceu tal coisa. Calma, olha, isso aí vai passar, tal. E ela a mim, né? Quantas vezes a gente compartilhou vários momentos, né? É. E agora, pra quem você dá um dislike? Olha, eu dou um dislike para as pessoas que fazem preconceituosas, que discriminam, né? Que discriminam as pessoas com deficiência, que não se importam. E realmente para essas pessoas eu abomino mesmo, que não olham as pessoas deficientes como pessoas mesmo, que olham como se fosse uma paisagem. Tá certo.
E todos nós somos finitos, né? A gente até conversou sobre isso. Quando você não estiver mais aqui, como é que você quer ser lembrada? Pela mulher barraqueira que eu fui, né? Na época vai ser assim. Ela foi uma barraqueira, mas ela teve um motivo para ser, porque ela lutou, ela defendeu a cria dela, né, como uma leoa, e ela não desistiu nunca, né? Ela enfrentou os desafios, né? E seguiu em frente, mesmo tendo todos os desafios que se colocaram, né, no dia a dia dela. E que sejam igual a mim. e que venham mais barraqueiras por aí, né? E que defendam mesmo, que não desistam da sua missão. Né? Tá certo. Isso aí. Obrigado pela e sua participação. Amém. Eu que agradeço. Obrigadão muito. Pela sua participação, foi muito Eu legal. fiquei muito emocionada porque poder contar a história da gente assim já é um grande, assim, uma grande honra mesmo, né? E obrigada. De verdade. A gente poder compartilhar, né, essas vivências, você compartilhar a sua história pessoal. Eu sei que é, às vezes, muito desafiador a gente falar de nós mesmos e contar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, mexer nessas angústias, né? Poder externar isso é uma coisa difícil. Então, eu agradeço muito você ter aceitado vir aqui, contar a sua história da Isa. Quiserem, eu venho. Né? É um prazer para nós e poder compartilhar, ajudar outras famílias que vão ter meninas e meninos também com RET, que é raro, né? Que verdade. A gente possa levar essa informação e mostrar que existem caminhos, existem possibilidades. E eu, assim, eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguém for me ver nesse podcast, nesse depoimento, o desejo que eu tenho, assim, é de poder dividir a minha experiência, fazer trabalhos assim, voluntários com crianças RETs, é o meu sonho. E ajudar outras famílias. Acho que é importante a gente falar sobre a associação, né, Maria? Exatamente. Tem a Associação Brasileira da Síndrome de RET, a Síndrome que de dá RET, apoio. E a gente vai deixar na descrição do vídeo as redes sociais, site para acesso, né? Sempre importante. É muito bom porque a Abrit, ela tem muitas informações importantes. E uma coisa que é muito importante dizer, que a síndrome de RET ainda é desconhecida. Sim. Então, se alguém encontrar uma criança com essas características, né? Que se informe e que conduza essa pessoa, né, para um diagnóstico, que o diagnóstico é muito importante para tratamento e melhora de qualidade de vida. Perfeito, muito obrigado. A gente chega ao fim desse episódio do Papum Podcast. Como vocês já sabem, essa é uma iniciativa do CRPI, do Centro de Recuperação da Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá. E uma das iniciativas, um dos objetivos ao a gente elaborar o projeto e pôr em prática esse podcast é contribuir na visibilidade da questão da pessoa com deficiência. E o depoimento de hoje da Maria vai ao encontro disso, né? Ela joga luz a uma síndrome rara, né, que a filha dela, a Isa, tem, que a gente também aqui no CRPI tem a Belle, né? E obviamente, como é uma síndrome rara, não são tantas as crianças, as pessoas, né, que acabam tendo essa patologia, daí também as dificuldades, às vezes, de reconhecimento, de busca de atendimentos, de tratamentos, mas isso vale para todas as deficiências. A gente precisa dar mais visibilidade às nossas necessidades, às nossas demandas, para que o mundo vá se transformando, porque a gente, sem luta, não há vitória, né? Sem resiliência, também não há vitória, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Infelizmente não é assim, não é no estalar de dedos, elas não vão acontecer rapidamente, é um processo e você não pode sucumbir, porque às vezes esse processo é longo e você tem que trilhar cada passo. Tem uma frase que é mais ou menos assim num livro que eu li recentemente, que nada resiste a uma caminhada consistente,
passo a passo. Se você tiver foco, se você souber onde você quer chegar, você vai chegar. É só você não parar pelo caminho. E aí quando a gente traz pessoas como Maria, como outras mães e pais e pessoas com deficiência e profissionais que a gente já trouxe e vai continuar trazendo aqui, você vai criando uma rede e vai fazendo com que esse movimento ganhe cada vez mais força e mais visibilidade. Se a gente atingir esse objetivo de mudar de alguma forma a realidade de outras pessoas, a gente vai ter saído vitorioso do objetivo desse podcast, que é o Papo On. E a gente convida você a compartilhar os nossos links com a sua rede de contatos para que cada vez mais pessoas ecoem essa nossa mensagem e façam ela chegar cada vez mais longe. Obrigado, boas conversas acontecem aqui. Até o próximo episódio de Papo On Podcast.